boa noite, todo mundo que está assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ordem Paranormal Desconjuração, o RPG onde eu e meus amigos a gente se junta todo sábado às 18 horas para contar uma história juntos. Eu sou o narrador dessa história, eu crio todos os problemas, as situações que eles se encontram, a história em si que eles têm que desvendar. E os meus amigos são os protagonistas dessa história, eles são os personagens principais e as escolhas deles que moldam tudo que acontece nesse mundo. Eu tô ansioso, estou animado pro episódio de hoje. Olá, olá todo mundo. Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Como estamos? Muito boa noite, fã dos esportes. Vocês estão bem? Tô ótimo. Estamos. Que bom, que bom. Tô ansioso pra hoje. Finalmente vamos explorar esse orfanato direito. Tá bem aí? Tá bem aí, Calango? Tô bem. Por quê? Não, porque eu tô só perguntando se você tá bonito hoje. Gostei da Olha o Calango como ele Obrigado, tá, que mano. Tá raiva, estiloso, mano. não é, velho? Obrigado, mano. Obrigado. O estilo é meu nome do meio. Hoje Não é nada. temos só 5 pessoas, porque a gente tá só com 5 pessoas na dungeon. Meu Deus. Esperei bastante por esse sábado, achei que as coisas que iam acontecer hoje teriam acontecido semana passada, mas isso não importa, porque chegamos no orfanato. Muitas coisas estão prestes a acontecer. Se eu fosse o Calango, eu já me preparava aí na atuação, porque você vai abrir o episódio. Tem que dar vida no negócio. Nossa, cara. A gente não tem nenhum Força, anúncio importante Calangão, pra fazer antes de força, começar. Alguém tem alguma coisa a dizer antes da gente embarcar? Seja o que for Guga, pra você tá ser. mutado. Iris, o Iris. Caralho, eu tava falando há meia hora aqui, puta Entendi. que pariu. Oi, chat. Que Oi, amigo. isso, Tudo começamos bem? com o pé Tudo ótimo. esquerdo, com esse desculpa, palavreado chato. perdão. Piada horrível. Perdão. É que eu tava falando há muito tempo. Ok, oi. Você não tem nada a dizer? Você queria dizer alguma coisa? Não, é só oi pro chat Ok. também, era só isso, mano. Então vambora, a gente vai pra abertura e assim que a gente voltar, vamos direto pro mundo de Desconjuração. Certo. Você vai conseguir, Calango, vai conseguir, mano. Procurando pela investigadora Elizabeth, vocês seguiram as evidências e descobriram que ela supostamente tinha sido levada a um orfanato. Só que esse orfanato, para encontrar ele, vocês foram obrigados a libertar um misterioso ocultista que estava preso na base da ordem, chamado Dante. Chegando nesse orfanato, vocês encontraram um misterioso grupo de homens tatuados com histórias de terror e palavras de morte ao redor do corpo todo. E eles estavam levando o que pareciam ser pessoas semi-mortas, gemendo, sem reagir a nada que aconteciam a elas. Depois de matarem alguns desses homens e algumas dessas criaturas, vocês continuaram explorando o orfanato, e no meio dessa exploração, o Kaiser começou a sofrer mais uma das suas crises. Numa tentativa de se acalmar, ele puxou as fotos que ele carrega com ele mesmo para tentar se acalmar, mas tinha alguma coisa errada. As fotos mudaram. E agora elas traziam uma imagem de horror. Os seus amigos e familiares estavam todos com as bocas desaparecidas. O que tá acontecendo? Eu pego minha M4 na mão. Eu viro pra Kaiser? trás. Quem tá fazendo isso? Kaiser, o que aconteceu? Você tá fazendo isso, Joey? Kaiser, calma. O que eu tô fazendo? O que aconteceu? Tu tá vendo mais olho? Eu me aproximo do Dante. É você, não é?
Kaiser, É você, ei, fala! ei, Kaiser, calma! Kaiser, eu chego perto. Para Ei, com que isso, foi? por favor! Ei, o que foi? Olha pra mim, ei. Pss, eu dou Eu um pego tapinha na as cara fotos, deles. eu pego as fotos. Olha aqui! Ele mostra as fotos e vocês veem, elas estão sem boca. Por que vocês estão fazendo isso comigo, mano? O que tá acontecendo aqui, gente? Calma, Kaiser. Por que vocês estão fazendo isso comigo, mano? Ei, O Joey põe as mãos nos ombros do Kaiser e procura olhar nos olhos dele. Eu agacho em posição fetal no chão. O Joey se abaixa junto. Kaiser, tá tudo bem, cara. A gente viu também. Tá acontecendo alguma coisa muito sinistra. A gente vai descobrir. Consegue respirar fundo comigo? É minha única saída, Joey. não é. Eu coloco a mão em cima da mão dele. Ei, a gente tá aqui. Qualquer coisa que for acontecer, a gente vai lidar juntos, ok? Como a gente tá fazendo agora. E como a gente sempre fez. Eu começo a procurar algumas outras fotos que eu devo ter, mano. Tipo. Ok. Você, ainda bem que você puxou essa. Eu vou pedir pra você virar a lanterna pra cá. Você puxa aquela foto, a que mais te trazia conforto. E ela também tá sem as bocas. E todas as fotos que você tirou dos seus amigos, você vai passando uma a uma. Tá meio bugadinho, eu vou levar lá pra área 1, calma aí. Pra rua. Aqui. E todas as outras fotos que você tem, todas as memórias que você guardava e levava com você, todas elas estão do mesmo jeito. Todas elas, se tem alguém na foto, essa pessoa tá completamente sem boca. Gente, por favor, descobre quem tá fazendo isso, mano. Cara, a gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Ei, Dante! Eu? Você sabe o que é isso aqui, cara? Claro que ele sabe, ele que tá fazendo isso! Ei, Desculpa, César, mas eu realmente não tenho nada a ver com isso. Eu não sei se tem algum tipo de ritual que altera imagens, mas alguém pode ter trocado isso. Ninguém aqui nunca viu isso antes, nem nada parecido. Não, mas a gente sabe que os rituais, eles são meio loucos, né, mano? Então isso aí não deve ser tão... Mas eu não tô difícil gente. pra né, quem gente? sabe. Não, Não, não. a gente tá vendo também. Kaiser, Não, não. Kaiser. A gente eu viu não também. sei- eu não sei pelo que você já passou ou o que você tá passando nesse momento, mas todo mundo aqui tá vendo isso, ninguém sabe do que se trata, então a gente precisa ficar junto. Fica aqui com a gente, vai ficar tudo bem, a gente vai descobrir o que tá acontecendo. Você pode ver, eu e o Arthur tamo bem. Mesmo que a gente esteja assim nessa foto, tá tudo bem com a gente aqui. Nada mudou. Estão tentando mexer com a nossa cabeça. O Joey procura olhar nos olhos do Kaiser de novo. Ele consegue? É com ele. Consegue, eu olho, mas eu dou umas desviadas. Eu tô meio chorando. Eu vou pedir pra todos vocês Kaiser. darem um teste de psiquiatria. Que não é o Kaiser. Todo mundo que não seja o Kaiser. Guache, aproveitando a deixa, você pode aumentar um pouquinho o seu volume pra mim, por favor, do microfone? Claro, É amigão. psicanálise ou psicologia? Psicanálise. Ah, essa daí tá complicado. Nossa, eu tenho 1%, velho. 20! Ok. Fracasso. O Arthur, no discurso dele, Kaiser, ele consegue te motivar um pouco. E você consegue se acalmar nessa situação que te deixou completamente desequilibrado. Ele, mais do que ninguém, consegue te acalmar nesses momentos, porque ele tá acostumado com isso já. Tá, gente, por favor, só não me abandona agora. Nunca. Amigão. Você tá louco de falar isso? Kaiser, tu é forte. Eles estão fazendo isso contigo porque eles querem te derrubar, mas eles não vão derrubar. E bonito. Tu é forte E bonito. e bonito, eu acho. Então vamos? Vamos continuar? Eu passo a mão no cabelinho dele, assim.
Tá, vamos. Só deixa eu testar uma coisa. Eu pego a minha Polaroid. Minha Polaroid é aquelas que tira Instantânea. foto e imprime instantânea. Aham. Eu quero tirar uma foto da Bia. Você quer fazer um Beleza. teste de... Faz um teste de aparência. Fotografia? Faz um teste de... Não! Faz um teste de fotografia, só pra ver como boa essa foto fica. Deixa eu ver. Tem na ficha? Ah, era pra ter, a gente Fotografia? tinha. É. Deixa eu ver. Se não tiver, a gente manda um teste de aparência pra Beatriz. Não tem. Tá, então Beatriz, Falsificação faz um teste de furtividade aparência, só. por favor. Faço. É o primeiro nos É lá em atributos, cima, nos né? atributos. Uhum. Sucesso normal. Ok, você consegue tirar uma foto que dá pra ver bem a Beatriz, assim, ela tá carismática na foto. Você tira a foto, né? Você vê ela normal na lente da câmera. Você espera alguns segundos, né? Pra Polaroid imprimir. E ela tá normal. Viu? Tá tudo bem, eles estão mexendo com a gente. Mas vai dar tudo certo. Tá todo mundo bem, tá todo mundo Será aqui. que é só a mochila que tá assim? Fazendo esses negócios? Eu não sei, deixa eu olho de novo as fotos. As de Todas antes as fotos estão iguais? ainda estão com as bocas removidas. Todas que estavam com você. Kaiser, guarda isso. A gente precisa seguir em frente agora. A gente tá aqui com você. Não se importa com isso agora. A gente tá aqui. Presente. E tamo bem. Mas a gente precisa de você. Tá. Eu posso só pedir uma coisa, Arthur e Joey? Claro. Vocês podem sorrir pra eu tirar uma foto de vocês agora? É lógico. Eu já tô sorrindo. Claro. O Joey puxa a máscara e abraça o Arthur assim e faz um. Tá, aí eu tiro essa foto agora. A foto é impressa. Você espera alguns segundos e eles saem bonitinhos, sorrindo e se abraçando. Tá, obrigado. Eu guardo a foto. E depois a gente tira uma nós três, pode ser? Acho que a gente vai precisar Vamos tirar refazer nós 5. meu estoque. Tá, vamos continuar Boa então. ideia, Arthur. Ok. Eu ajudo... O Kaiser ainda tá no chão, eu quero ajudar ele a levantar. Eu imaginei que a gente... Ah, já levantou, né? Não, Já meu- me levantei, A gente me tirou levantei. foto. então. Tá, então... Vocês não querem dar uma procurada aqui nessa sala antes da gente seguir? Eu vou dar uma olhada ali nos computadores que tinha ali do outro lado do salão, só pra me certificar mesmo. Vocês já terminaram de olhar aí? Eu Tudo indica acredito que que sim. sim. Deixa eu girar aqui só pra ver. Acho que sim, né? Nessa sala vocês acreditam que vocês deram uma boa verificada assim. No outro setor, vocês não olharam muito a fundo, não. Show. Eu só dei uma girada pra lembrar como é que é a sala, porque agora tá no escurão aqui, olha lá. Sim, Tá tudo É escuro. pra dar bem escuro. Tá, eu vou... Mas agora as miniaturas O de Joey vocês são segue mais o Kaiser, fáceis tá? de ver. Vocês conseguem se ver de trás, tá um pouquinho melhor. Sim, Tá. sim. Antes do Ok. Arthur passar, eu quero falar com ele rapidinho, Arthur. A Beatriz foi junto com o Kaiser. Ok. O Joey também. Opa, Dante. O que foi? Então, eu sei que não é muito inteligente de eu falar isso, minha posição e tudo mais, mas eu não conheço nenhum tipo de ritual que mude a foto das pessoas assim, mas eu acho que vocês deviam cogitar que tem alguém, não sei se é nesse grupo ou na base de vocês, que pode estar querendo afetar negativamente o mental do César, tá? Só peço pra vocês ficarem de olho. Sempre chamou do quê? O mental do Kaiser. Mano, é muito difícil, cara. agora. É difícil. Não, convença era difícil. até agora. Eu contei 2 também. Nossa. Eu coloco a mão no ombro do Dante e falo, relaxa, a gente vai descobrir o que tá causando isso. Pode deixar, daí eu só passo. Eu vou pedir Ai, pra ai. o grupo que veio pra cá dar um encontrar. E Kaiser, você tem vantagem nesse encontrar. Tá. Tirei Tem normal. vantagem, pera. Sucesso extremo. Vintão. Normal. Ok. Beatriz, você enquanto passa por todos esses computadores quebrados, monitores destruídos, laptops queimados, você vê algo que chama sua atenção ali no meio. Parece que tem um ponto específico
que tá com menos cinzas. Tem tipo um círculozinho que não tem muitas cinzas. E no meio desse círculozinho tem um quadradinho preto. Pessoal, parece que eu encontrei alguma coisa aqui. Eu vou pegar o quadradinho preto na mão, eu consigo? Você pega ele na mão e você percebe que ele é um cartão micro SD. Acho que é um micro USB. E ele parece não estar danificado. Ele é bem pequenininho, ele tem tipo um tamanhozinho assim. Um micro o quê? Micro SD, cartão micro SD. Não, é o Joey falando com a Bia. Nada. Ah, Um micro SD. é um cartão de memória, Joey. O que é um cartão de memória? É o que armazena os arquivos em computadores e celulares e tudo mais. Bia, entrega pra ele entende muito dessas coisas. É, com certeza, tá nas suas mãos, cara. Parece que não tá danificado. Tá, obrigado. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu encontrei ele ali no chão, em um lugar que parece que tá sem cinzas, talvez. Era em isso cima de tenha uma sido mesa, era em cima de uma mesa. Eu esqueci de propositalmente protegido. Maluco, eu vou tirar um lencinho. Eu Ok. posso tirar um lencinho Pode, do nada? Pode. Eu vou tirar um lencinho da minha mochila assim, vou enrolar o cartãozinho esse daí e guardar num bolsinho da minha mochila. Ok. Bota o seu inventário, não esquece. Ah, tá. Como regra vamos de base, todos os itens que vocês falarem que pegarem, mas não escreverem no inventário, vocês não realmente pegaram, vocês deixaram cair, porque eu não vou conseguir manter na minha cabeça todos os itens que vocês deixaram de pegar ou não. Vocês precisam manter no seu inventário. Tá. Não Certo. tem peso, né? Não tem peso. Ah, bom. Vamos aí? Quem que tava com aquele mapa? Acho que é um de vocês que estavam na frente. Alguém botou Eu no tava- inventário? Era alguém que tava... Ah, tá comigo! O Joey puxa o mapa. com ponto de interrogação. Coloca a lanterna. Deixa eu puxar o mapa de novo aqui. Obrigado. Pode virar o mapa pode virar as lanternas pro mapa se vocês quiserem. Ok. Fica Pessoal. muito claro, eu acho, né? Mas dá pra entender, né? Ok. De acordo com esse mapa, a gente consegue ver as duas salas logo embaixo dele, que estavam bloqueados por aqueles escombros. E depois a gente consegue verificar onde tá esse ponto de interrogação. Ou vocês querem ir direto pro ponto de interrogação? Eu acho que é melhor a gente ir nessas cruzes primeiro, pra daí a gente continuar varrendo pra direita. Da esquerda pra direita do mapa, sabe? Ok, eu também prefiro assim. Vamos lá. Então vamos. Vamos lá. O Joey dobra o mapa e guarda de novo. Perfeito. Você pode salvar o arquivo do mapa, você puxar quando você quiser, Lua. Eu vou te dar promote aqui. Eu acho que eu tinha feito isso. Não me dá promote. Então eu vou tirar seu promote. Não, mas o Obrigado. promote não vai mudar nada. O que estraga, você consegue fazer mesmo sem promote, eu acho. Não tem que ter medo, é só não apertar o botão direito nas coisas. É só isso que você não pode fazer. Se você não apertar o botão direito, não acontece nada. Mas eu tive que apertar pra salvar o negócio, tá? Ah, não, Cara, mas- eu sou o Joey, acabei de me tocar. Não sei mexer. Ok. vai. Ok. Você pode... Deixa aqui em cima, não tem problema não. E, eu entalei alguém aqui. Quem que ficou aqui? O Joey tá enterrado pelo mapa. Meu Deus do céu. Pronto. Vocês então saem dessa sala? Sim. Ok. Saímos. Eu vou pegar minha arma na mão, mano. Com a lanterna. Pode pegar. O Joey levantou de novo a máscara e E já fica tá com o escuro. arco pronto. Eu também vou estar com a arma. Eu fiquei escuro aqui pra mim. Tudo Só bem. pra mim? Mas aí você consegue se iluminar depois, não tem problema. Ah, tá. Ok. O Joey vai indo na frente, então. No corredor. Ok. Vocês saem pelo corredor. Ao sair da porta, vocês veem aquele mesmo corredor que vocês viram. A sala à frente é o banheiro de onde vocês vieram. Pra direita no mapa é um corredor longo e um pouco mais pra frente vocês conseguem ver que tem uma entrada bem grande pro que parece ser aquela área externa que vocês viram do outro lado do orfanato. E pra esquerda, o corredor continua até uma curva. Ok. Vocês vão pra que Por lado? aqui, pessoal. Pra esquerda. Ok, vocês Pra continuam pra esquerda, vocês podem botar na ordem de vocês aí. Ao chegar na esquina, vocês podem se colocar na esquina. Virando a esquina, vocês veem... Ops, não ilumina, cuidado. Se a luz bugar, só passa rapidinho, nem fica muito tempo preso nisso. Vocês veem Tá. mais à frente uma porta fechada. E mais lá na frente vocês veem o que parece ser uma outra porta fechada logo antes dos escombros. Ok.
Pessoal, vamos junto. O Joey puxa a galera aqui. Ele quer dar uma espiada nessa primeira área primeiro. Tá, você chegando nessa primeira área, você vê uma porta fechada de maneira... E ela tem algumas frestas, algumas rachaduras dentre ela. Eu conseguiria ver alguma coisa entre elas? O Orfeu acompanha aqui atrás. Vocês estão nessa linha aqui, né? Vocês estão indo... Acho que vocês estão um pouco grandes, inclusive, talvez, pro tamanho do mapa. Eu vou diminuir um pouquinho, ou seja, talvez só impressão. O que você falou, Joey? Desculpa. Eu consigo ver alguma coisa entre essas frestas? Você consegue... Você viu como é difícil, mano? É complicado. Vem. Você consegue olhar pra... Assim. Eu deixo você olhar aqui, ó. Você vê o que parece ser bancos de madeira bem destruídos. E... Dá um escutar pra mim, por favor. Ok. Eu posso não também, eu tava logo atrás dele. Pode tentar. Extremo? Você escuta com clareza. Tem no mínimo 2 daquelas criaturas aí dentro. Pessoal, tem mais 2 daquelas criaturas. Com escrito que brilham. Vocês querem entrar aqui? A Parece gente tem que só entrar, isso, né? Joey. Eu tenho quase certeza que sim. Acho que é só a gente não fazer nada com elas. Eu Mas eles vão concordo. ficar- Da última mas vez eles- eles não atacaram a gente. Eles não atacaram, mas aquela pessoa ficou me segurando. Vocês não lembram? Ah, mas aí você batia na mão e saía. Ai, mas eu não gosto, elas ficam... Ela era olhando. forte, mestre? Tipo, ela segurava com força? Ela era fraca, mas ela tava segurando... Você sentia que ela tava segurando você com o máximo de força que ela tinha. Tá. Mas é necessário, a gente precisa ver o que tem aí. Talvez ajude a gente na investigação. Ok. Vamos junto, então. O Joe empurra mais um pouquinho a porta. Você vai abrindo a fresta e você vê uma coisa que te surpreende um pouco. Você percebe que essa primeira criatura que você tá vendo, ela tá quase que deslizando no ar. Os pés dela encostam no chão, mas o que encosta é o peito do pé. E ela tá quase que levitando. O Joey fecha a porta. Ela tá voando! E? Ela tá voando! Ela tá flutuando! O pezinho tá fora, quase no chão! Ih, olha lá, ó. Já ficou não quero lelé, entrar já aqui. ele. Ela fez alguma coisa? Não, ela só fez aqueles sons. E tá Ela parece voando! diferente das outras? Não, mas ela tá voando. Mas- Deixa eu ver, Joey. Eu passo na frente dele e abro a porta. Você abre a Todas as- porta. Quando você abre a porta, você dá de cara puf, com ela flutuando na frente. Ops. Ela faz alguma coisa? Você só abre, você toma um susto com ela vindo bem na frente de vocês. Ela tá flutuando e ela tá só olhando pra vocês e vindo. Eu vou passar contornando ela assim, ó. Licença, licença. Tá, licença. você tenta passar por ela. Você vê que ela fica parada, ela tá flutuando, mas ela tá, né, na altura de vocês, não tá voando muito alto. Ela fica olhando pra você. E ela não. Ela O só Joey fica se olhando encosta pra nessa você. parede aqui, ó. Você passa, ela tenta grudar o seu rosto no dela assim e fica olhando pra você, no fundo dos seus olhos. Eu vou só desviando e faço pro Joey. Vem cá. De tudo que eu já briguei nessa minha vida, eu nunca vi uma criatura voando. Não tô feliz, não. Não, ninguém tá, né? Mas vamos fazer o quê? Se ele não As ataca a gente? morcegosas choram agora na caverna de Santo Berço. Criaturas que não tinham asas estão voando. Eu reconheço que lugar é esse? Ok, você vai entrando, pode colocar o seu boneco ali. Você percebe, é bem reconhecível. Isso é uma capela bastante destruída. Quando você entra, você vê outro dos resistidos caminhando. Ele percebe você e vira e vem caminhando na sua direção também. O outro resistido que tava flutuando, ele vem flutuando atrás de você. Tá. À sua frente, além desses bancos, dessa capela completamente destruída, você vê um altar grande com uma grande cruz de metal em cima dele. E eu vou pedir pra você não encontrar. Beleza. No meio tempo, eu fico na parede, assim, sem querer entrar.
Cliquei errado, pessoal. Eu tinha clicado em escutar aqui. Tá bom. Foi. Encontrar. Kaiser, Dante, Arthur, Sucesso ajuda normal. ela, eu guardo a porta. Você percebe que embaixo do altar existem 5 pedras refletindo a luz da sua lanterna. Elas estão as 5, uma do lado da outra, e embaixo delas tem o que parece ser um texto. Eu Eu vou vou entrar pegar. também. Eu vou pegar pra dar uma olhada no que é. As pedras são diferentes umas das outras? As Elas têm 5 são algum exatamente destaque? iguais, estão alinhadas. Você pode até se aproximar para ver exatamente como elas são. Elas têm Vou esse entrar, formato de losango, assim. Parecem até diamantes de vidro, você diria. E embaixo tem uma escrita: O que é a escrita? obedeça às ordens divinas para acessar a relíquia do outro lado. E embaixo tem uma lista: Apocalipse 3:20, Jó 10:8, Daniel 2:22, Mateus 25:41 e Jeremias 12:17. Alguém aí entende da Bíblia? Eu olho pro Dante. Eu tô mal longe, eu não consigo nem escutar ela. Não consegue? Achei que você Não, tava acho logo que tô atrás de longe. mim. Não, eu tô aqui ainda. Não cheguei perto ainda. Eu não imagino que ela tenha falado tão Dante. alto também. Oi? você Vocês entraram na entende da capela ou vocês Bíblia? todos na porta? Só pra saber. Eu tô na porta, mas eu tô dentro. porta. Tá. Mas eu tô, tipo, Eu vou- entre a porta e o Joey. Eu Parece vou. nome de um livro, né? O livro eu sabia que ele ia falar. O Joey tá olhando pro outro lado aqui, ele tá guardando, tá? Ele não quis entrar, não. Tá. Foi muito, Eu vou- muito creepy pra ele. chamar a atenção do Kaiser assim e falar: chama o Dante, chama o Dante. Você entende da Bíblia, Dante? Assim, no orfanato a gente tinha que ler. Sim. Então vai lá, a Beatriz tá te chamando. Dá pra ser aqui. Eita. Eita, empalei aqui. Empalei aqui também. Será Você que é pode, bom a ó, gente se já ver se a você outra estiver sala entalando enquanto muito isso? nas coisas, você pode aumentar um pouco o tamanho da barrinha do cara levantando pra parar de entalar, se for o caso. Mas ali era uma parede, ele não Aumenta tinha um muito o que fazer. De boa. O que aconteceu, Beatriz? Então, Dante, eu encontrei esse papel aqui junto com essa escrita de obedecer às ordens divinas pra chegar do outro lado. O Orfeu e vai sair voando e vai pousar em cima da cruz, só pra ele ficar aqui. Parece que tem alguns versículos da Bíblia que eu não me lembro. Eu lembro, mestre? Só pra conferir. Dá um teste de... Tem ciência, religião aí? Ou... Deixa eu ver exatamente o que... Na real, devia ter um negócio Não, de religião. Tem história só. Pode ser história, deixa eu tentar dar a história. Tá. Pra cá. A sua personagem não é religiosa, né? Não. Tá. Você não lembra de cabeça esses versículos da Bíblia, não? Tá. E eu pensei que talvez você pudesse lembrar de alguma coisa, porque a gente costumava ler a Bíblia aqui no orfanato. Você reconhece algum? Deixa eu ver o que aqui tá precisando. Quais são os versículos? Eu lembro de algum desses versículos Dá que um foram teste botados, mestre. dá um teste de história. Essa história... Ai. Nossa, sucesso bom. Sucesso bom? Mas... Eu vou deixar você lembrar de cabeça um deles. Você escolhe qual. Eles são Escolhe com cuidado. Olhe bem. Quais são os versículos mesmo? Tem que Apocalipse anotar aqui. 3:20, Jó 10:8, Daniel 2:22, Mateus 25:41 e Jeremias 12:17. Pronto, anotei tudo aqui já. Tá. Eu vou querer lembrar o Apocalipse 3:20. Ok. O Apocalipse 3:20 é: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O único que eu lembro desses é o Apocalipse 3:20, que fala exatamente isso que você falou. Eu preciso repetir Você exatamente? pode escrever, eu vou mandar aqui pra você no... Você tá com o WhatsApp aberto? Eu mando o WhatsApp. Não, Será no que- Zap. Será que a gente consegue procurar a Bíblia por aqui? Deve ter alguma, deve ter restado alguma coisa. Será? Eu pego meu celular, tem sinal? Não. Merda! Posso dar um encontrar pra ver se tem alguma Bíblia próxima numa igreja? Você pode não encontrar. Tá. Eu ouço Eu o Kaiser acho que- gritando merda e pergunto Eu se tá acho- tudo bem. Extremo. Não tem sinal. Você olha bastante ao redor e só tem escombros de madeira, não tem nenhuma Bíblia nos seus redores. Eu tenho sinal. Tá. Não nessa capela.
Nisso, aqueles Meu Deus, existidos, que- ambos, eles chegam flutuando e eles ficam ao lado de vocês dois. Um chega flutuando, o outro vem caminhando. E eles ficam só ao lado de vocês dois, pronunciando sempre a mesma coisa e gemendo. Tem algo de diferente nas escritas deles? Ou São a histórias mesma de coisa. terror? As escritas são diferentes. Eles não têm exatamente o mesmo texto tatuado. Alguns textos são iguais em lugares diferentes. Algumas histórias têm em um e outras não têm em outro. Mas no geral são todas histórias assustadoras e palavras como não me mate ou fala pra minha mãe que eu amo ela. Coisas assim. Eu posso rolar uma inteligência pra ver se eu reconheço alguma coisa que esses bichos daí tá falando? Você pode dar um teste de história. Teste de história? Não, a história tá ronfando hoje, papai. Vamos ver. Nossa, extremo. Dante, você reconhece todos os nomes que você ouviu até agora. Como você é um cara muito estudado, você sempre leu muito, você reconhece esses nomes de origem suméria. A primeira civilização com registros escritos da humanidade. No caso, sumerianos, né? Isso. Só pra você falar a palavra certa, né? Tá. Gente, A gente é muito esperto. esses seres... Eu chamo Não, são primeiro o sumérios Kaiser. Vem mesmo, aqui, por tá favor. A Suméria? É Não, Suméria, eu achei que Suméria. era... Não, eu sei, eu achei que eu que tava errado. Ah, não, tá. Sumerianos. Ô Kaiser, Ah, não sei se pode ser relevante, mas... Duas coisas. Primeiro, pra... Isso que essas joias são cristais, a gente com certeza precisa de uma bíblia, eu só consigo lembrar de um dos versículos. E... isso daí não tava aí quando vocês moravam aqui, não? Não que eu lembre. Tinha uma capela aqui, mas não A tinha capela? isso, não tinha essa escrita aí. Sim. Nem essas A pedras. capela estava aqui, mas a escrita e as pedras são diferentes. Mas... sobre esses seres que estão voando aqui, do nosso lado, eles estão falando frases sumérias. É sumeriana? São É isso que nomes for- de origem sumérias. Nomes de origem sumérias. Que eu realmente... Eu não entendo nada, mas eu sei que são nomes de origem sumérias. O que é Sumério? É uma civilização antiga. Que existiu há muito tempo atrás. Tudo bem, eu... São nomes, então. Não sei ao certo, mas eu sei que é de origem suméria, então pode ser uma informação relevante pra gente pesquisar quando voltar, ou vocês pesquisar. Tudo bem, eu vou guardar os papéis e tentar Não são pegar os papéis, cristais isso tá cravado no altar. cravado no altar. Posso tirar uma foto com meu celular? Você pode tentar. Tá, eu tenho que testar uma Não, fotografia você pode. que é muito... Você tira foto, você consegue tirar foto. Tá. E queria dar uma mexidinha nos cristais, ver se rola alguma coisa. Os cristais estão fixos no altar. Você tenta mexer Coloca a eles, foto eles no estão inventário. bem fixos. Botaria a foto no inventário, sim. Seria bom lembrar que você tem. Beleza? Ela achou a Bíblia no encontrar extremo, mas... Não. Não acharam uma Não, Bíblia na não tinha capela, nada. não. Eu volto aqui. Você conseguiu encontrar alguma Bíblia por aqui, Beatriz? Não tem nada além disso. Eu vou sair daqui da sala. Quando você Tá, tenta peraí, sair, só um segundo. Dante, a criatura que tá na sua frente, ela te segura. E fica repetindo. E ela tá olhando no fundo dos seus olhos. Ela encosta Tá. a testa dela na sua assim e fica olhando no fundo dos seus olhos. Eu só tiro ela de perto e tento sair. Faz teste de força Sem pra mim, nenhuma por favor. reação. Nossa, minha força... Teste de força. Nossa, normal. Normal? Vamos ver a criatura. Cagada. Eu tenho 8 de força, velho. A criatura te contra-ataca e te mata. Você consegue largar ela, ela é bem fraca e frágil, ela continua flutuando e ela... Ela tá desesperadamente tentando te segurar, você tira ela de perto de você e ela continua vindo atrás de você deslizando. Tá, eu ignoro completamente esse bicho, então só continuo andando reto até aqui. E ela Tá, continua- enquanto isso rola, eu posso falar E ela com o vem Jay e o deslizando Arthur atrás de aqui? você. Beatriz, tenta sair também? Beatriz tá saindo também. Mesma aham. coisa, a criatura do seu lado não quer e ela tenta te segurar. Força? Força. Nossa, eu tenho um stand agora. É louco.
Fracassei. Fracassou, ela consegue te segurar. Você tenta sair, ela abraça você e fica olhando no fundo dos seus olhos, repetindo. Eu vou sinalizar pro Kaiser, tipo, mano, me ajuda aqui, velho. Tá, eu vou lá ajudar ela. Você vê essa criatura segurando ela com todas as forças, ela não consegue sair. A criatura, tipo, abraçada nela, assim, e tentando olhar nos olhos dela. Tá tudo bem aí? Eu quero só Mais ou tirar ela. menos, assim, Joey. né? Só Teste de desgrudar os força de dois. Normal um, Ok. normal outro também. Você não consegue. Você tá empurrando, ela tá agarradíssima na Beatriz e ela não quer soltar. Você bota a mão na cara dela e empurra pra trás. Gente! Alô? Eu posso forçar o teste? Pode forçar o teste, o que você quer fazer? Eu quero fazer mais força pra tirar. Como? E eu quero fazer Que força pra movimento você empurrar faz? também. Aí eu boto o pé na perna da Beatriz ela assim e vai tento pegar. empurrar ela pra trás e ele pra Ok, cá. pode forçar o teste. Eu vou tropeçar, quer ver? Bota esse boneco aqui, por Nossa, favor. agora eu tô meio extremo. Agora eu tô Você meio tomou. extremo. Ok, você força o teste com o extremo. Você tá aqui, né? A outra criatura passa flutuando por você reto atrás do Dante. Você chuta a criatura pra trás. Ela cai pra trás, ela bate as costas no banco. E você vê ela voltando com rapidez e ela começa a brilhar. A boca, os olhos. E ela vem pulando em cima de você pra te atacar. Corre, vamos correr. A gente pode correr e fechar a porta? Calma, não, acho que eu tomei, Agora né? ele tomou. Eu não esquivo? Você pode esquivar, ou contra-atacar, ou bloquear. Esquivar. Ah, mano, que azar, maluco. A única vez que tirar extremo foi horrível. Ah, fracassei, mano. Ela vem pra Gostei cima de bastante. você e ela... Como ela tá voltando, ela tenta te dar um soco, mas ela erra. E ela tá na sua frente agora, Beatriz. Eu vou deixar você agir. Tá. Eu vou dar um tirão nela com a balestra. Você não tava com a balestra na mão, você tem que tirar a balestra. Eu tinha falado um bom tempo atrás que eu tava, eu só Tá não bom, sei colocar tá bom. na boneca. Ok, então pode... Deixa que eu puxo aqui. Pronto. Pode atacar. Com vantagem. Extremo. Qual o dano máximo da balestra? O que aconteceu aqui embaixo? 1d8 é 10. Calma, Joey. Calma, Joey. Desculpa, ela tava tentando desbugar ali. Aí. É 10 o dano O Joey máximo. tava com o Tremelique. Quanto de dano é? 10. 10. A criatura tenta dar um soco no Kaiser. No reflexo, você pula pra trás. Tchum, e uma seta atravessa o crânio dela. E ela cai instantaneamente, morta, na frente de vocês dois. Valeu, cara. Acabou o A combate. gente viu o clarão daqui de fora, né? Acabou o combate. Oi? Você viu ela brilhando e esse combate acontecendo, essa cena de intensa acontecendo, mas rapidamente a seta da Beatriz termina em menos de 2 segundos. Posso pegar meu virote de volta? Teste de sorte, por favor. Pô, o cara tá aí na minha frente, tem nada acontecendo. Às vezes o virote despedaçou, pô. Exato. Tá, desastre. Deixa Você quieto. não Você só... se acertou. Não, mentira. Não tem como você ter perdido mais. Você só... Não, de fato, mano, você olhou pra sua seta, só tem um monte de pedaço de madeira pra tudo que é lado. Você nem Tá. consegue achar ela direito. Aí, Vamos valeu, sair garoto. daqui, não tá nada aqui. Valeu, cara. Joey, Demora deles. Dante, tem a criatura voando, tá atrás de ti. eu sei, eu acho que ela que não vai tu parar de trouxe me ela seguir por um aqui? tempo. Ela só está me seguindo. Ai, tu vem aqui no meio de todo mundo? Ela não parece estar fazendo nada demais. Eu chego perto dela. Você chega Eu perto coloco a dela, lanterna na ela cara dela, vira assim. do Dante em direção a você. E vai colocando as mãos no seu rosto. No meu rosto? Não, na do No Arthur. meu. Chegou perto. Eu deixo. Você deixa? Oi. Não. Deixa. Ela coloca as mãos no Arthur, seu rosto, não. encosta a testa dela na sua. Vocês veem que ela tá flutuando ainda, ela nem tem base, né, de gravidade. É só os peitos dos pés dela apoiados no chão. E você vê o fundo dos olhos
vazios e esbranquiçados dessa criatura, Arthur. O Joey puxa a criatura. Teste de força. Vamos lá. Bom. Você consegue puxar ela de forma não muito agressiva e você tira a visão ela de perto do Joey, do Arthur, e quando você puxa ela e começa a virar em sua direção pra te olhar. Ela não parece que é empurrando nada ela sem demais, olhar. Joey. Arthur, eu acho que a gente... Você não Eu quer acho olhar que a pra gente ela, tem ela que- bota as mãos no seu rosto e começa a tentar fazer você olhar pra ela. Eu quero empurrar ela pra sala. Devagarinho, de uma maneira não agressiva. Tudo bem. Você pode fazer mais um teste de força pra mim, então. Ela só quer que você curta a foto dela. Você da começa, você consegue, com muita dificuldade, você vai empurrando ela pra trás, parece que ela tá fazendo uma força. Apesar de não estar apoiada na gravidade, ela tá fazendo força pra frente, mas você consegue ir empurrando ela pra trás e você consegue colocar ela pra dentro. Mas você tá bloqueando a saída do Arthur e da Beatriz aqui. Do que Kaiser? Isso, do Kaiser e da Beatriz. Kaiser, me ajuda a levar ela pra lá. E aí a gente Deixa- sai correndo e fecha a porta. Ela não parece estar fazendo nada demais se a gente não atacar. Tá tudo bem. Arthur, A gente precisa sei lá, passar. é questão de Deixa ela tempo passar. até ela atacar. Eu pego num dos braços dessa criatura e começo a tentar puxar ela. E o Joey Vocês imagina que pega conseguem, no vocês outro braço. conseguem, nem precisa fazer teste. Vocês vão trazendo, vocês podem levar ela pra onde vocês quiserem, vai. A Pode gente levar deixa ela de uma lá no vez canto sem atrás levar do... os bonecos. Nesse tempo todo, ela tá tentando fazer você olhar pra ela, Joey. Ela tá botando na sua cabeça assim. O Joey fecha o olho e pede pro Kaiser seguir, guiar ele. Você fecha os olhos. Empurrando. Quando você fecha os olhos, você sente os dedos dela tocando nas suas pálpebras e tentando abrir os seus olhos. Caralho. Caralho, mano. Que Que doido. coisa chata! Kaiser! Vamos! Vamos, eu deixo ela ali em frente ao altar. Mano, eu A quero gente pegar deixa a ela ali, arma, né, no velho. caso. Aí a gente vem e volta pra porta. Eu quero largar ela e sair correndo e fechar a porta. Tá, Todo mundo de fora. ela vai caminhando bem, ela vai deslizando bem devagar. Ela vai. Então dá tá- tempo. Ok, vocês conseguem fazer isso e vocês fecham a porta. Vou deixar vocês posicionarem aqui da maneira que vocês quiserem. Joey, Ok. Sim. eu acho que mesmo essa criatura não fazendo nada, a gente não sabe que tipo de ritual ela pode estar tentando fazer. Pode ser até algo como uma troca de corpo, então eu recomendo, se chegar numa situação de alguém ficar preso com ela, a gente Troca de simplesmente corpo? A matar porta ela. bate, vocês ouvem ela. Ela quer sair, Droga! gente. Vamos dar um fora daqui. Tem outra porta nesse corredor? Aqui, ó, atrás de ti. Boa. Quando você dá um passo, vocês ouvem ela gritando. E pum, pum, pum. Vocês veem que ela tá tentando arrombar a porta. E vocês conseguem reconhecer, vindo de dentro, mesmo sem nenhuma lanterna apontada, ela tá brilhando lá dentro. Lá, aquela sala que nós tava? Na sala que vocês fecharam ela tá batendo lá dentro. Ah, mano. Kaiser, prepara. Ela tá batendo com Tem algo- tudo. A porta de Tem madeira fresta na fraca, vocês porta, né? conseguem ver pelas frestas saindo o brilho da criatura, emitindo. Pum, parece que ela tá dando cabeçadas na porta. Ela tentando abrir essa porta com toda a força que ela consegue. Dá pra ver pela fresta, né? Ela de boa. O Orfeu já voltou com a Beatriz, só pra avisar. O Orfeu não ficou lá dentro, eu esqueci ele lá, mas. Hein, dá pra ver pela você fresta puxou que ele? ela Você tá puxou ele logo já, aqui, Bia? né? Eu vou sair Eu já de perto. puxei, eu já Ah, tá, puxei. tá bom. A fresta cabe o cano da minha arma? Você consegue ver uma fresta que cabe, sim. Então eu vou botar o cano da minha arma e dar 2 tiros no Você bicho. tem desvantagem. E Desvantagem. Enquanto isso- anula a vantagem de corpo a corpo. Porque você não Enquanto consegue isso, o Joey mexer se a arma do jeito que posiciona quiser, na você porta. só enfia o cano. Então você perde Putz, a mas ela vantagem não que tá você tentando teria. arrombar? Ela tá aqui na frente da porta. Ela tá tentando arrombar, sim. Mas se você quiser encaixar uma arma num cano, você não vai ter a liberdade de mexer ela pra onde você quiser. Tá, entendi. Não, então eu vou dar um só, então. Tá, dá um tiro com desvantagem. Um tiro com desvantagem? Não, é um tiro normal, desculpa. Um tiro normal sem a desvantagem. E sim a vantagem, porque anula um do outro. Enquanto isso, o Joey se posicionou ali, tá? Você dá um tirão alto, pá, e nada acontece. Você não consegue, ela tá se mexendo muito rápido e ela tá flutuando. Então as pernas dela também estão levantando e ela tá começa a dar chutes. Pum, pum, na porta. Vamos ver se a porta dura.
A porta tá durando ainda. A porta tá segurando. Gente, eu preciso de ajuda aqui. Tá. Kaiser, mira, prepara. O Joey se aproxima da porta e dá um chutão na porta pra empurrar a criatura pra trás. Ok, teste de força. Eu tô preparado, hein? Normal. Você abre a porta com bastante força e a criatura vai flutuando pra trás. Ela tá voando pra trás assim, ela dá uma revirada. E ela vem voando pra cima de você, mas você tem tempo de fazer uma ação. Kaiser, agora. Ambos. Eu vou dar O 2. Joey fica com a espada pronta. Ok. Puxa a espada. 2 tiros sem... Com desvantagem? Quantas balas você tem ainda? Só me confirma. 14. Tá, quais dessas são as de sangue? Tá no outro pente. Tá, Eu ok, trouxe. tá em outro pente, ok. Entendi. 2 tiros, eu vou ter desvantagem? 2 tiros, não. Vocês não têm nem vantagem nem desvantagem. Então vou dar 2. Manda ver. Bom. Na real, dessa distância você teria desvantagem sim, porque não tá mais corpo a corpo. Então, Tá, então calma. Então o segundo vai ser desvantagem, você tem desvantagem. Tá. Pra dar 2 tiros. Normal, 1. Ok, você acerta o primeiro. Extremo o segundo. Óbvio, né? Acertei um só. Tá, você tirou extremo e depois fracasso. Beleza, então você acerta um tiro, pode dar o dano dele. 8. 8 de dano. Você acerta bem, tipo, num lugar bem vital dele, assim, começa a jorrar bastante sangue, mas você não matou. Ou matou, deixa eu ver se você matou, na verdade, eu tenho que confirmar. Você matou. Você acerta num ponto vital, começa a jorrar sangue, ela... E ela vai parando de brilhar aos pouquinhos, e ela para e cai morta na sua frente. Beleza, e por que isso aconteceu? Porque ela queria ficar com a gente, ué. Ela ficou braba, sei lá. Eu achei que isso acontecia quando a gente machucava eles. Beatriz, Eu Você também. machucou o coração deles, mano. Eu. no meio dessa briga, você deu alguns passos pra trás. E Ah. apesar de estar assustado com a situação que estava acontecendo, algo chamou muito mais a sua atenção. Você percebe que o Orfeu canta. E começa a bater as asas. Ele parece estar ansioso. E é a primeira vez que você ouve ele cantando na sua vida. Isso tá acontecendo no meio dessa situação. Assim que acabou, você deu uns passos pra trás assim. E ele cantou no seu ombro. Que Eu vou virar pro bonitinho. todo... Não, não é bonitinho. Ô, passarinho lindo. Não. Ele nunca cantou. É a primeira vez que ele tá cantando. Pera, Nunca cantou? Desde quando você tá com ele? Às vezes Desde tinha que eu vergonha. tenho memórias. E ele nunca cantou. O E Joe só pra espia essa constar, outra- isso não passa de uma lenda, mas dizem que quando um Urutau canta, ele tá anunciando a morte de alguém, é um canto de lamento. Mas morreu aí, ó. Eu aponto pro bicho no chão. Foi depois dele morrer. Ah tá, só pra deixar claro. Não, eu tô, sim, tô só só falando. pra avisando. É só uma lenda, eu não quero assustar ninguém, mas eu achei isso muito estranho. Orfeu, Beatriz, fica longe tá dessa tudo porta. bem? Eu vou tentar mexer com Você ele. vê vou tentar que ele mexer. tá olhando fixamente pra porta que tá do seu Bea- lado. Beatriz, fica longe dessa porta. Eu tô longe dessa porta. Nossa, Vem pra trás de mim. vou entrar atrás do Joey. O Joey fica com o arco apontado. Mas não é muito estranho ele cantar. O que mais teve até agora foi morte. É muito estranho ele cantar, justamente por isso. Talvez Kaiser? seja uma aleatoriedade, mas eu não quero arriscar. Eu talvez seja um pouco supersticiosa. E o Orfeu não é de fazer muita coisa. Ele tá agindo muito estranho. Eu prefiro acreditar que é só uma lenda mesmo. Eu acredito Ai. também no comportamento dele. Ele é sempre tão tranquilo, por que ele tá voando assim, cantando? Que é isso? Tem alguma coisa errada. Eu acho que a gente vai tomar cuidado. Tá, então. Quem Kaiser, vai abrir a porta? nunca Oi. é só lenda, ok? Cuidado. Respeita o Orfeu. Tá bom? Tô respeitando. Eu vou tentar acalmar ele. Ele tá olhando fixamente pra porta. Parece que ele tá ignorando sua existência e ele tá olhando pra porta.
Ou talvez algo através da porta. Beleza, ela tá atrás de mim então, né? Se Agora. coloquem aí se tiver. Eu entrei atrás do Joey. Entrou atrás? Gostoso. Tá louco. O Joey vai andando com calma. Ok. Deixa as armas prontas, pessoal. Eu já tinha recarregado minha balestra, só pra constar. Ok. Assim que eu dei o tiro. O Joey abre a porta devagarinho ali. Quando você vai abrindo, a partir que você abre até um certo ponto, o Orfeu levanta voo e passa por vocês dois e entra na sala. E você ouve ele cantando lá dentro. Calma. Beatriz, calma. Não vai atrás dele ainda, ok? Vamos ser inteligente. O que tá nessa sala, Joey? Eu também não sei. O Joey vai entrando mais devagarinho ainda. Até onde eu posso ir, mestre? Você consegue abrir a porta até aqui. O Orfeu desceu aqui. Você olha pra dentro da sala e você vê alguns colchões largados, com bastante sangue neles. Algumas bandagens jogadas no chão. Tem o que parece ser um apoio, uma bandeja, uma mesinha ao lado, aqui. Ok. Vem comigo, Bia. Eu O vou Joey junto. vem Tô em pouquinho choque só além da- seguindo ele. O Joey vem um pouquinho além da porta pra iluminar o resto da sala. Você vai entrando e ao virar a lanterna, você vê do outro lado da sala uma mulher de cabelo preto curto, de costas. O Orfeu tá pousado no ombro dela. Ela parece estar de frente pra uma dessas criaturas. Deitada. Ela vai virando lentamente. Ela tem cerca de 45 anos, mas ela é bem bonita para a idade dela. Os olhos dela são muito mais esbranquiçados do que você lembra, Beatriz. Ela olha para vocês. Ela olha para Beatriz. Filha? Mãe? Vou correr pra cima dela e vou abraçar Não ela. se aproxima! Não se aproxima! Eu já tô em cima dela, velho. Eu tenho que fazer uma força, alguma coisa? Não, você pode ir pra cima dela. Ok, você vai correr pra cima dela? Aham. Ok, faz um teste de constituição. Fracasso. Quando você vai correndo pra cima dela, ela fala, não se aproxima, você ignora. Você vê ela dando um sorriso triste, com os olhos marejados. Ela fecha as mãos em alguma coisa que você não consegue enxergar. E você vê ela, do núcleo pra fora, virando um brilho e desaparecendo em pleno ar. Ficando só o Orfeu, que começa a voar. Que porra é essa, Joey? Você viu essa mulher? Eu vi, ela te chamou de filha? O Orfeu Ela era sua volta mãe? até você e pousa no seu ombro. Orfeu. O Joey tenta procurar vestígios, sei lá, do que de onde ela tava, se ela consegue ver, se ele consegue ver qualquer coisa, tipo, que sobrou dela. Indo em direção aonde ela tava, você vê que tem um dos existidos, uma existida feminina, bem gorda, assim, bem ferida e machucada. Parece que ela tava sendo tratada de alguma forma, tinha algumas bandagens, mas ela tá morta agora. Eu reconheço? Não. Que porra foi essa? Olhando Alguém ao redor, mais vocês viu veem isso? só vários colchões, várias bandagens, alguns frascos de remédio jogados no chão e um armário mais à direita. No lugar tá onde ela acontecendo ficou, aqui? você ainda vê algumas faíscas roxas e azuis que vão desaparecendo. Eu vou me E ajoelhar no onde chão ela tem uma sumiu. marca pequena. Eu vou me ajoelhar aí. Você se ajoelha, ok. Você não... Você... Eu reconheço a marca? O que é a marca? É uma marca mais marcando onde ela tava. É tipo uma mancha no chão, assim.
O Orfeu parece ter voltado ao normal. Eu entro logo atrás. Tá tudo bem aí? O que aconteceu? Eu tô com um péssimo pressentimento. Tem alguma coisa muito errada, Kaiser. Muito errada. Eu sei. Mas o que aconteceu aqui? Era minha mãe. Eu não vejo ela desde que eu tenho lembranças. E ela tava aqui, o Orfeu viu ela, o Joey viu ela. Ela tava cheia de tatuagens, igual a de todos os outros scripts ao redor do corpo. Mas E não ela tava muito parecida com um desses seres. Ela tava muito parecida com um deles. Será que ela tá aqui? A sua mãe... Aí eu aponto pra esse corpo que tá na frente da Beatriz. Não. Ela tava aqui. Bem aqui. Essa mulher parecia, na verdade, com as pessoas com quem a gente tava lutando, Kaiser. Ela não era assim. Uma pergunta. A última memória que eu tenho dela, ela era cega? Não. Tá. Ela não era assim. Os olhos dela não eram daquele jeito. Ela tinha vida. Ela era foda. Ela era uma mulher incrível. Ela tinha os olhos vivos e... Ela era a melhor pessoa que eu já conheci. Como pode ter desaparecido assim? O Joey põe a mão no ombro da Beatriz. A gente vai descobrir o que aconteceu, ok? Será que ela tá aqui? Eu não sei, a sensação foi muito estranha. Primeiro, o canto do Orfeu e a expressão dela antes dela desaparecer. O Orfeu conhecia ela? Ele tava pousado nela. O Orfeu... Eu não sei se ele conhecia ela. Você não lembra quando você conheceu o Orfeu? Não. A primeira memória que eu tenho é estar em um quarto sozinha com esse colar e o Orfeu me olhando do canto do quarto. Eu não sei de onde ele veio e eu não me lembro dele antes. Tem um resíduo no chão, mestre? Onde ela tava? Que ela falou? Você consegue... Você pode dar um teste de exposição Eu paranormal. quero ver. Eu quero dar um teste de exposição paranormal. Sanidade, Não dá, né? um teste de sanidade. exposição paranormal. Falei. Você não consegue reconhecer nada especial. Só quero observar mesmo. Eu tenho alguma memória, alguma lembrança, algum sentimento, alguma coisa que eu possa fazer Não, você sobre essas faíscas e tudo mais? Não, você nunca viu isso antes. Tá. O Joey quer dar um encontro. Eu quero dar um encontrar no corpo dessa mulher. Pode dar. Eu quero dar um encontrar na sala também pra ver se eu acho uma bíblia. Pode dar também. A Beatriz tá meio confusa demais. Ela tá sentada nesse mesmo lugar pensando em tudo que tá Fracassei, acontecendo. mestre. Você não encontra nada. É um corpo, assim como todos os existidos, parece que eles não têm nada com eles. Sucesso bom. Sucesso bom, Dante. Você encontra nesse armário ao seu lado. Você encontra... Dá um teste de sorte, por favor. O pai tem sorte. Agora eu vou falhar porque eu quê? Mas vamos que ver. 20, papai. Sucesso normal. Normal, você encontra um kit de primeiros socorros completo. Armou. Os caras acham 100 reais kit, eu não acho nada, velho. Eu acho Ô, 20 mestre. reais. Eu tô com um peso a mais porque eu fiz a ficha pensando em tudo que eu teria Tudo bem, se tudo eu bem, não tivesse se alguma preocupe, coisa. não se preocupe. Tá de boa. Não, mas Quanto que agora pesa você o não kit tem de nada, né? socorros? Não tenho nada, Um infelizmente. kit de primeiros socorros pesa 3. Eu... Porque ele tá não completo. tenho nada. Ele tem 3 cargas e cada carga diminui 1 de valor, de tamanho. Caralho, show de bola. Bora fingir que o meu peso tá normal então. Aqui tá 17.2 aqui, mas não tá não. Tá. Não achei nada de nenhuma bíblia? Não tem nenhuma bíblia aqui, não. Tá. Quero chegar, Joey, eu posso ver o mapa rapidinho? Claro, Dante. Joey tira e entrega pra ele. Tá, eu quero mostrar pro Joey então. Nesse mapa a gente vê que essas duas salas têm o mesmo símbolo, não? Ops. Sim. Praticamente, então acho que possivelmente... Não, pera, eu quero dar um teste de inteligência na real que agora... Na verdade, eu vi o mapa correto, eu acho que não é o mesmo símbolo. Então, isso aqui tá parecendo uma isso cruz, daqui eu né? acho que não Porque é uma cruz. é uma cruz e um lugar de médico, né? Tipo, Eu acho que isso na verdade enfermaria. representa... Exato, eu acho que na verdade a cruz representa a capela e o mais representa a enfermaria. É. Então o que é a interrogação?
É o que a gente ir lá, precisa eu acho. descobrir. Dante, uma pergunta. Por que você tá aqui com a gente? Ué, vocês pediram pra eu mostrar como era onde era o orfanato. A gente pediu pra você mostrar onde era o orfanato. O que trouxe você aqui dentro? Eu fui uma das pessoas que foi criada aqui. Eu achei que minha presença aqui fosse necessária. Com certeza é, mas o que você ganha com isso? Liberdade por um tempo, não? Parece bom o suficiente. Ok. Posso pegar o mapa de volta? Não pode. Devolvo pra ele. O Joey guarda. Ok. Vamos então? Vamos continuar. Tá bom. Vocês primeiro. Claro. Eu vou junto com o César na frente, então. Saindo dessa sala, vocês voltam pro corredor, vocês passam pela porta da capela. E pra que direção vocês vão agora? Agora a direção da interrogação, certo? Ok. Certo. Pode se colocar mais ou menos aqui na... Eu vou levar o César até onde... Ah, vai levar? Eu levo só pra onde você tem que tomar uma decisão, mais ou menos. Aqui. Aqui à frente tem uma entrada pro lado. E mais à frente lá tem a porta pra o que parece ser a interrogação. Ó. Aqui. Você não vai, Bia? Ok. Nossa, eu tô muito cego. A Bea se apoia na cama pra levantar. E ela olha pro Orfeu como se Eu tô sentisse aqui, mas não dá pra ver. como se reconhecesse algo diferente, porque ela não entende o fato dele conhecer a mãe dela. Ela vai olhar, simplesmente não entender aquela situação e sair da sala em silêncio. O Orfeu parece estar reagindo normal, assim. Ele tava bem estranho, você nunca tinha visto ele do jeito que você viu antes. Ele tava ansioso, quase querendo falar alguma coisa. E aí, ele bateu as asas e entrou na sala. E agora ele tá normal. Você olha pra ele assim, ele bota a cabecinha pedindo carinho. Eu faço um carinhozinho nele, mas... De onde você veio? Só vou falar assim com ele mesmo de baixo, falando comigo mesmo, pensando em mil coisas. Ok. Bia, Tô indo. tá bem? Não muito, tá tudo muito confuso, mas a gente tem que estar bem. É exatamente o que é esse trabalho, né? Eu já vou saindo já. Eu tô esperando eles aqui ainda, do lado. Você dá um susto, Arthur. Você vai virar... Oi, o Dante na sua frente. Ei, caralho! Ô, Dante, Desculpa. mano, meu Deus! Eu tava Era esperando pra você ir com a vocês. galera. Desculpa, eu tava esperando vocês. A Então gente tá não bom, tá então muito vem na junto com a frente não, gente. viu? Vocês estão na esquina É. agora. Isso aconteceu quando eles estavam na esquina conversando. Eu tô do ladinho do Arthur, né? Sim, vocês podem, É, vocês a podem gente se tá colocar lá em juntinho, os cima. três. Digamos que vocês chegam todos juntos, vai. Eles esperaram vocês. Eu vou só comentar com ele assim. Eu não sei o que aconteceu com minha mãe, ela só desapareceu. Eu sinto que talvez ela ainda possa estar aqui em algum lugar. Você falou que viu ela, né? Sim, o Joey também. Então a gente vai agarrar essa esperança, então, de que ela tá viva, então... É isso, vamos junto. Aqui tá uma parede. Tô indo por, consigo por falar- último, eu- ou o Dante tá Você atrás. Pode ir na frente, não, eu vou atrás. Eu consigo falar com o Kaiser enquanto ninguém Com ouve? certeza. A gente pode mudar de canal. Podemos mudar de canal. Ok. Deixa eu puxar vocês com o vídeo. Vou... Vai puxar. Só esperar. Esse e esse. Pode. Pronto. Ei, Kaiser. Tô zoando, vai. Oi. Parece que a mãe da Beatriz estava lá atrás. Eu não... Alô? Tá bugado? Oi. Acho que o calango tá bugado. Calma aí. Eu tô bugado? Pera aí. Não tô... Agora, tá funcionando? Luba? Eu tô ouvindo. Não tô ouvindo Luba. Eu tô ouvindo os dois. Eu não... Cara, agora deixa, eu tô ouvindo, vamos lá pra cima. Agora eu tô ouvindo. Vai. Ah, deu? Tá, ok. Ei, Kaiser. Oi. Aquela lá atrás era a mãe da Beatrice. Você chegou a ver também? Sim, ela
ela era praticamente idêntica às pessoas que a gente tava lutando. Ela tinha as tatuagens, o olho esbranquiçado. Mas a hora que a Beatriz se viu e correu em direção a ela, ela falou, não se aproxima. Foi quando ela sorriu e desapareceu. Eu tô com um péssimo pressentimento. O Orfeu cantou antes e eu acho que ela morreu. Pera, você acha que a mãe da Beatriz morreu? Eu acho que aconteceu alguma coisa muito estranha. O que ela tava fazendo quando vocês entraram? Tava apenas olhando aquela criatura na cama. Mas não fala pra Beatriz se ela tem esperanças de que a mãe dela pode estar viva aqui em algum lugar. Eu só fiquei com uma sensação muito, muito ruim. Você acha que tem alguma chance da mãe da Beatriz ser a responsável pela criação desses seres? Tava cheio de... Opa, voltamos. Vocês chegam, eles estão aí na conversa. Pode Eles ter estão pode no meio falar da uma conversa. frase, você não ouviu ele chegando. Pode falar uma última frase, Joe, respondendo o que o Kaiser perguntou. Eu acho que não. Ela não iria querer machucar a própria filha. Eu sou a primeira a escutar isso, né, no corredor. Não, você chega mais perto. Você Gabi, chegou, mais vocês escutaram isso. Eu fui a primeira a chegar, né? Eu vou falar oi sobre o que vocês estão falando. Sobre o que aconteceu aí, foi estranho. Mas a gente vai descobrir juntos. Tá bem. Eu vou na frente. Ok, você vai seguindo em frente. Vamos. E aí a gente tem essa entrada pra direita. Bem grande. Você consegue reconhecer um pouco de grama. Ô Joey, você pode me confirmar se aqui é a área externa? Ah, o Joey puxa o mapa Ok. e ele confirma que é a área externa. Ele confirma que tem um quadrado grande aí. Ah, tá. César... Kaiser... Ah, desculpa. Droga! Ah, desculpa. Kaiser, tem uma área... Tem um retângulo, sei lá, um quadrado aqui. Eu não sei se é a área externa. Eu não entendo de mapa. Não é tu que joga joguinho de mapa? Entrega pra ele. Não, eu sou horroroso com o mapa, pode ficar com ele. Deixa eu vou dar uma olhada com cuidado aqui. Ok. Mapa. Eu sou bom. Tá, Tá, é o que indica a área externa, sim. Eu vou dar uma olhada assim, Ok. pega a lanterna, bota. Você tá sem arma na mão? Ou com arma na mão? Eu tô com a arma na mão, só que eu tô com a lanterna na outra, assim. Tá, ó. tá. Então tá com o rifle apontado pra baixo. Você vai virando e a luz da lua tá iluminando um pouco essa área. Então ela não tá completamente escura igual as outras. E você vai virando e você consegue enxergar uma galerinha numa área externa aberta. Tá merda. Você vê alguns dos scriptas, alguns dos existidos andando e gemendo pra lá e pra cá. Me dá um segundo só, aqui. Você vê esse grande pátio, ele é muito mal cuidado. Parece que ele é muito mal cuidado. Um dia talvez já tenha sido um parquezinho bem bonitinho. Tem uma grande árvore morta, talvez um carvalho mais pra frente. Tem algumas muretinhas com moitinhas e plantas saindo delas. Tem alguns banquinhos de madeira. E mais à esquerda tem um parquinho infantil. Mais ao canto, bem lá longe, você consegue ver o que talvez seja um cemitério, mas está bem longe e um pouco escuro para você reconhecer exatamente. Algumas plantas e flores estão apodrecidas ao redor. Tá. Você vê, o que mais chama a atenção logo de cara, apontando a lanterna, é que tem um homem de pé em cima de um desses banquinhos de madeira. Ele tá de pé em cima do braço do banco. Ele tá sem camisa. E ele tem as costas cheias de tatuagem. O cabelo dele é preto, médio, com um rabo de cavalo amarrado. E ele tem manchas de sangue ao redor do corpo todo. No braço, um pouco no pescoço. E ele parece estar de pé, assim, olhando pro lado oposto. Gente, eu volto um pouco. Tem mais gente aqui.
igual aqueles que a gente encontrou logo quando a gente chegou. Cara, como que eles não ouviram todos os tiros? Eles provavelmente ouviram. Mas lembra do que o primeiro disse? Eles disseram que finalmente a gente chegou. Talvez eles estejam esperando. Tá, e o que a gente faz? Vai escutar pra mim, Kaiser, por favor. Isso é péssimo. Bom, Bom, você consegue ver que assim que você mirou a lanterna, passaram alguns segundos, você voltou e você começa a escutar alguém falando, vindo de lá, dessa área. Você escuta. Agora eu entendo o que Kian prometeu. Vocês conseguem sentir isso, irmãos escritas? Vocês conseguem sentir a bênção que o Kian nos gratificou? A desconjuração é real! Kian sabe! E os outros começam a gritar: Ah! Kian sabe! vocês ouviram isso? Só você ouviu. Ouvimos? Você ouviu meio Eles não baixinho. ouviram a gritaria? Vocês ouviram uma gritaria, tipo, você ouviu que tem voz, mas só o Kaiser conseguiu reconhecer exatamente que ele tá mais perto. O que eles disseram? Eu não entendi. Eles falaram sobre desconjuração e mencionaram alguém chamado Kian. Desconjuração? Eu ouvi ele dizer que o Kian sabe. E que ele prometeu... Ou sei lá o que ele prometeu. Parece que eles estão louvando esse Kian. Eu reconheço Kaiser. esse nome? Não. Se eles falaram desconjuração, significa que a senhorita Lee está aqui. Isso é verdade. Mas e agora? A gente vai dar um jeito neles ou a gente vai só seguir em frente? Seguir em frente significa subir pro segundo andar. Se a gente subir pro segundo andar e deixar eles aqui, a gente vai ficar encurralado no segundo andar. Eu concordo. Tá todo mundo pronto aí? Kaiser, Sempre. pessoal, deixa um deles vivo. Eu tenho perguntas pra fazer. Eu vou tentar, Joey. Mas eu não garanto que isso vai acontecer. E vamos tentar não atiçar as criaturas. Opa, eu não sei, desculpa se tem criaturas. Apaga essa fala. Espera, vocês querem confrontar o que é que tem naquela sala? Essa é a ideia. De acordo com o mapa, tem uma área mais na frente. Vocês acham melhor só tentar passar despercebido? Desculpa a intromissão. Não, porque a gente vai dar um jeito em algum dos seus amigos? Não, eu só acho que vocês estariam se colocando em risco. Eu não sei quantas pessoas tem lá, mas pelo mapa essa área parece ser muito maior do que a outra. E Não é bom a gente se ficar em risco uma sala mesmo. pequena, igual aquela, foi o suficiente pra te causar essa ferida, eu temo que uma sala grande como essa pode ter mais pessoas e ser mais do que uma ferida. É só a gente ser mais cauteloso dessa vez. Tudo bem. Dante, você já ouviu esse nome que o Kaiser comentou? Kian. Não. Ok. Só um adendo, Dante. Aí eu chego perto dele. Por mais que a gente esteja lutando contra as pessoas, eu tô sempre de olho em você, tá? Se você tentar qualquer coisa, eu tô olhando. Com certeza, É, a não gente espero tá nada olhando. menos. Tá ok. Joey, prepara o arco. Ok, E vem calma. até aqui. Calma. O Joey puxa o mapa de novo. Ok? Ok. Vocês estão vendo que tem outra entrada pra essa área aqui embaixo, na parte sul? Eu acho Sim. melhor a gente se separar. 2 Agora? atacam de cima, 2 atacam de baixo. A gente vai deixar eles encurralados. Tá bom, mas quem que vai lá por baixo? Eu posso ir. Mas seria legal se alguém fosse comigo. Eu vou contigo. Eu posso ir com você? Eu quero confirmar uma coisa. Quem vai por baixo estaria entrando aqui agora, né? Nesse lugar que a gente tá. Não. Não. A gente faz o caminho pelo banheiro, pela estante de Aí a trás gente do volta. armário, pela estante na parede, e aí a gente vai pela frente. Beleza. Pela porta de entrada. Dante, o acho que você que- quer confirmar? Eu tenho uma teoria sobre esses seres e os homens que estão aqui. Só quero confirmar isso. Qual é a teoria? Eu quero ver se a tatuagem no corpo desses seres e desses homens são parecidas ou iguais.
Beleza. Beatriz, você fica aqui com o Kaiser? Mas, na verdade, eu acho que a gente devia ir junto porque nossas armas são silenciosas, então seria mais interessante da gente atacar por trás. De qualquer maneira, eu prefiro encurralar eles. A gente vai pegar eles no fogo cruzado. Tudo bem. É melhor. Espera, aqui com o mas Kaiser. como é que a gente vai saber? Como é que o pessoal que tá aqui vai saber que a gente já tá lá? Eles vão ver a minha flecha. Tá bom. Quando eu der o sinal, a gente ataca junto. Ok, Kaiser? Ok, concordo. Ok. Então vai Joey, Dante e Arthur. A gente quer fazer essa volta toda, mestre. Constituição. Não, eu vou Precisa ficar, andar. eu vou ficar. Então, peraí. Quem... Mas só você e o Dante. Não, vai lá. Não posso falar. Não, eu vou ficar porque o Kaiser, ele precisa de mim, qualquer coisa, se der alguma coisa. Ok, tá certo. Então eu vou com o Joey. Tá bom. Dante, você tem sua arma aí? Eu tenho. É bom que ela Mas- esteja carregada. Eu quero checar o pente, porque eu acho que eu não chequei desde que eu peguei. Você consegue me ajudar aqui? Eu não entendo muito de armas. Você consegue me ver se o pente tá cheio? E eu vou até recarregar aqui também. Tá, eu dou a Consigo. minha arma pro Joey, pra ele ver. O Joey vê se tem coisa. Dá um teste de armas de fogo. Armas de fogo, meu! Rifles. pistola, não? Tem pistolas, né? Pistola. Fracasso. Parece que tá tudo certo. Tá tudo certo com ela, Joey? Parece que tá tudo certo. Perfeito, obrigado. Eu coloco a arma na mão, confio. Né? Ok. Essa é a a arma gente precisa agora que fazer você tinha o. pego mais cedo de um daqueles scriptas, né? Eu peguei um dos Isso, scriptas. Isso. É o cara que deu 2 tiros, se eu não me engano. Beleza, só pra... É o cara que deu 2 tiros. É isso. Só tá atirando. Acho que ele não né? deu tiro, Só não. um, hein? Obrigado. É. Eu acho Ele que só ele deu não um que tinha ele arma. morreu. né? Ah, ele morreu. Ele deu um tiro e morreu. Tá, bom saber. Tomou IK pra um virote. Esse é o cara que tinha o pente estendido. Ok. É verdade. Esse é o cara que tinha um pente de 57 balas e Você, contado. você então entrega a Glock pro Dante. Estão prontos? Pronto? Sim, a gente vai te esperar. Ok. Beatriz e Dante, vamos. Como que vocês vão dar um sinal que vai estar tudo bem? Só de curiosidade. Eu vou A atacar gente não, primeiro. vocês. Não, eu ataco Pera, primeiro. Joey, Oi. tá muito escuro. E se eu não conseguir ver você do outro lado? Você vai ouvir. Um deles vai cair. A gente pode piscar a lanterna. Nossa. Eles não enxergam. Pode ser também. Tá bom, vai lá. Vamos lá. Não, muito. Mestre, a gente precisa fazer o caminho todo? Não, vocês podem se jogar lá, se botar lá pra baixo, eu levo vocês. Eu só Eu preciso... quero primeiro só passar naquela sala onde a gente... Vocês podem ir levando. Quem que vai lá pra baixo, então, dar essa volta? Joey, Beatriz Beatriz e e Dante. Ok? Me E em leva aí, cima Dudu. ficam... É, Arthur Kaiser e e Arthur. Kaiser. Ok. É pelo banheiro que vocês vão. Acho que é pelo banheiro, pelo banheiro. Opa, é por aí mesmo. O Joey vai reto no corredor, ele percebe, ele abre o mapa. Ah, é verdade, ele volta. Vocês podem ir se levando. Então ficou aqui em cima Kaiser Me e Arthur. perdi. Certo. Nossa, preciso muito de uma lanterna, velho. O Joey se perdeu de novo. Não, ele não se perdeu não, tava certo. Ok, Joey, ok. por favor, eu não consegui enxergar sem lanterna. O Joey é muito foda. Calma, Joey. O Dante tá assim, alô? Alô? Gente? Eu te levo, deixa que eu te levo. Calma, eu quero passar naquele cômodo primeiro. Eu quero passar naquele cômodo com os bichos mortos primeiro. Pera, o que tava rolando na O que festa você lá? não- É, o da Tá, festa. pera, o Joey... Deixa eu voltar com o Joey então aqui. Não, eu volto então, é. É que eu Eu quero passar nesse imaginei que a cômodo. gente ia direto. Eu me perdi de vocês. Pode continuar descendo. Beatriz, você passa pela sala do zelador. Você não vê eles aí. Mas você vê uns armários aí. Umas coisas aí. Quero não encontrar. No quê? Umas coisas aí. Nos armários, numas coisas aí. Em qual armário você quer encontrar? Posso tentar em todos? Você pode tentar. Tá. Tem um armário aí em cima. Encontrar aqui.
Fracassei no armário aí de Você cima. abre o armário, você fracassou. Não teste de sorte, por favor. Dou. Você acha R$1 milhão? Nossa. Tirei muito 13, arroz. mas foi um fracasso. Você tirou... Tá bom. Então você não encontra nada nesse armário. Tá. Outro armário? Pode dar. Esse aí é só um monte de panela e uns utensílios. Tá. O armário é aqui na Ô, direita. Joyce, você sabe onde é que tá a Beatriz? Sucesso normal? Sorte. Eu acho que ela tá procurando alguma coisa ali atrás. Eu tô de olho no corredor. Tá bom. Fracasso. Fracassou com um normal. Você encontra uma lanterna. Bom, eu vou pegar a lanterna. Ok? Tem mais alguma coisa? Outro armário pra eu Tem vasculhar? uma outro... área aqui atrás que você não explorou. E tem outro armário nela. Aqui. Com uma cama também. Cadê? Beleza. Encontrar. Fracasso. Ok, sorte. Sorte. Por favor, vai. Não rolou. Os hoje. dados estão amaldiçoados para Beatriz Estão Portinari. completamente. Certo. Putz. Beatriz, você encontra apenas dentro desse armário algumas vassouras, detergentes. E ao passar o olhar pela cama, você vê uma Bíblia nela. Ótimo. Vou pegar Você é a bonzinho Bíblia. dessa vez, porque ninguém vai fazer isso. Obrigada. Vou pegar a Uma Bíblia. Bíblia bem velha, com vários rasgos, assim, meio suja. Tá. Zeramos o game já. Põe no inventário. Tá no inventário já tô Põe no anotando inventário, tudo põe no aqui. inventário. God. E aí você encontra o resto da sua equipe aqui. Beleza. Nossa. Dante chega nessa Eu sala. vou chamar ele. Vou falar, Dante, encontrei Oi? uma lanterna, quer? Eu aceito, obrigada. Vou dar a lanterna pra ele. E achei uma Bíblia. A gente deveria chamar os outros então pra ver o que tem na outra sala, não? Antes de fazer qualquer coisa. Pelo menos antes de entrar no confronto de vida ou morte com... Eu vou pedir pro Calango e o eu vou tirar eles daqui. Pronto. Tá. Você poderia me dar essa lanterna então, Beatriz? Já dei a lanterna. Como é que eu ligo ela? Tem um botão aí. Tem um botão, é só apertar. Liguei? Ah, sim. Liga. Nossa, tô iluminando. O poder Eu da acho luz, que- Dante. Nossa, tô muito feliz, não preciso mais gastar sanidade. Tá. Deixa eu me vir aqui rapidamente. Só pra ver uma coisa, por favor. Eu quero vir bem aqui onde tá esses dois corpos aqui. Ok. Eu quero pegar o braço dessa criatura que tá no chão e o braço desse cara daqui. Ok. E comparar um com o outro pra ver se as tatuagens têm, tipo, muita semelhança. São bem semelhantes. As escritas parecem ter sido feitas com letras, com fontes diferentes, talvez tatuadas por pessoas diferentes, mas é a mesma ideia. São praticamente idênticas, mas só o conteúdo que muda. Tranquilo. As tatuagens são Joey. todas histórias e palavras e textos, meio que não parece ter uma organização. Parece que quem tatuou foi escrevendo, viu um espaço, escreveu ali, viu outro, foi fazendo histórias diferentes e palavras diferentes. Não tem nenhum padrão específico. Parece ser algo bem orgânico. Quanto tempo mais ou menos eu levaria pra procurar todos os versículos da Bíblia? Pera, como assim? Ah, Dos que eu queria. você lembra deles? Eu tô com a foto no Tá, celular. eu vou deixar você dar um teste de inteligência aí pra ficar vendo. Você vai ver todos os versículos agora? Usar bibliotecas, por favor. Tudo bem, só porque eu tirei um sucesso bom. Usar bibliotecas, o Eu teste quero certo. voltar. Joey, O que vocês estão fazendo? eu queria estão te pedir um demorando muito. favor, Joey. O quê? Eu tenho uma teoria sobre esses seres e Demorou. esses homens que estão no chão. Ok. Fala logo. Eu acho que esses seres, baseado na quantidade de tatuagens que tem no corpo dos seres mortos e dos homens que têm alguma tatuagem no corpo, eles lentamente estão se transformando nesse bicho que tá no chão. Ou algo do tipo. E O Joey possivelmente- dá uma olhada pra Beatriz, assim. E uma coisa sobre que eu reparei sobre esses seres quando eles morrem. Esses seres não, desculpa. Os homens e a moça cultista
que morreu, eles não pareciam ter medo da morte. Então pode ser algum tipo de ritual que, mesmo eles lentamente se transformando nesse ser estranho, dá algum tipo de mortalidade pra eles ou algum tipo de sobreposição da própria alma. Então, você acha que quando a gente mata as pessoas, mesmo a gente matando elas, eles viram as criaturas depois? Eu não acho que eles podem virar criatura, mas eu acho que, independente do que a gente tá fazendo, de qualquer tipo de combate que a gente tenha com essas criaturas, ou esses seres, esses ocultistas, a gente pode não estar matando eles de verdade, eles podem simplesmente só voltar. Então eu acho que a gente tá numa situação de desvantagem em qualquer tipo de combate aqui dentro. Mas qual escolha a gente tem, então? Eu acho que passar Porque se- despercebido continua sendo a melhor opção. Eu sou a última pessoa que quer ver os meus amigos se machucando, mas eu tenho medo que se a gente não enfrentar eles primeiro, eles vão enfrentar a gente depois. É plausível, mas a gente vai estar basicamente na desvantagem. A gente não tem informação sobre eles o suficiente pra realmente saber se a morte deles é uma morte de verdade. Mas eu entendo isso completamente. Ok. Enquanto isso, eu tô procurando, Ok, mas eu você tirei 3 consegue- e foi um fracasso. Não, você consegue achar, mas você vai demorando. Você achou até agora 2. Quais você procurou? Jeremias e Jó. Jeremias 12, 17. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. E qual a outra? Jó. Jó 10, 8. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Tá. Eu vou Vou tirar foto dessas duas também pra lembrar do que são depois. Ok, eu vou passar. Eu vou pedir pra todos vocês irem pro Desconjuração 2. E eu vou puxar o Calango Guache aqui. Ok. Tá bom. Arthur, Kaiser, eles Eu. estão demorando bastante. Vocês não Puta sabem por quê. que pariu. Já passou tipo 5, 6 minutos e eles não dão sinal de vida. Você passou aqui de novo? Você passou pro outro lado do corredor? Eu passei pro outro lado. Ok. Você tá passando. Quando você vai passando, dá um teste de furtividade pra mim, por favor. Tá. Guache, você tá mutado, eu acho. Não, eu Ah, tô tá. aqui. Eu só tava rindo quieto. Ah, maluco. Tudo bem. Ah, Ali. você vai passando. E eu quero que você dê um encontrar, na verdade. Ai, caralho. Vai dar merda. Tá bom. Fracassou. Você teve um desastre, você não consegue ver nada. Você só vai passando então, e você não percebe nada. Beleza. Por que eles estão demorando tanto? Que? Eles estão demorando bastante, demorou bastante. Eles estão demorando muito. Que? Eu tô do outro lado aqui da entrada. Não tô Ah, ouvindo dá porra. pra ouvir, dá pra ouvir. Dá É pra ouvir? longinho, é longe. É essa distância que vocês estão, é tipo uns 10 metros, quase. Tá, eu vou fazer assim. Eu vou fazer. Vocês estão olhando, o que vocês estão esperando? A Tamo flecha esperando do Joey. Ah, é, tamo esperando o Joe. Então vocês têm que estar pescado de olhando pra lá, lanterna. certo? É, a pescada de lanterna, sim, a, sim. a gente vira, mexe e dá uma olhadinha, assim, É, ver se vê a lanterna tá. deles do outro lado. Arthur, me dá um encontrar, por favor. Com certeza, amigão. Com certeza. Deixa eu só encontrar o encontrar, que é o mais difícil. Aqui. Fracasso, mano. Você não enxerga nada. Nossa, mano. Você só vê exatamente esse pessoal, alguns deles estão conversando, alguns deles já caminharam pra cá e pra lá. Ei, Kaiser. Psh. Tô chamando você pra cá. Tá, eu vou ir. Vou passar de novo pro lado de lá. Ok. Furtividade, por favor. Ah! Que merda. Fracasso. Ok. Você passa até o outro lado. Fudeu, os caras tão... Os caras já estão atrás tudo lá. olhando nós. Cadê eles?
Eu não sei, tá demorando demais. Será que aconteceu alguma coisa com eles? Você quer tentar procurar eles? Eu não sei, esse não é o plano. E se a gente desencontrar, se a gente for atrás deles e eles chegarem do outro lado? Você quer tentar enfrentar esses caras só nós dois? É melhor não. Se alguma coisa tiver acontecido com eles no meio do caminho, a gente vai ficar sozinho contra esse tanto de gente. Quer dizer, eles vão ficar sozinhos contra nós dois, né? Eu faço assim no braço dele. Vamos esperar mais um pouco. No máximo mais uns 5 minutos. Se eles não aparecerem, a gente vai atrás deles. Tá bom, então. Ok. Vou pedir pra vocês voltarem então lá pra baixo. Na real, deixa que eu vou, peraí. Tá. Vai 15 de Voltamos. sanidade. Então voltamos de onde vocês pararam agora. Vocês estavam pegando as bíblias, conversando um monte. Faz um bom tempo que vocês vieram, já faz quase uns 8 minutos assim que vocês ficaram nesse papo todo. Tá. Eu quero dar só mais uma última encontrada na sala pra ver se eu acho algo relevante. Não encontrar. Ei, Enquanto rápido. ela tá olhando a Bíblia. Sim, desculpa. Encontrar aqui. Um sucesso bom. Hoje eu tô bem, cara. Você não vê nada relevante nessa sala. A única coisa que chama a sua atenção, acima das outras coisas, é a arma que o cara mais diferente de todos estava usando. O cara que tava com uma foice, que na verdade era um cano com uma faca amarrada. Você se questiona por que ele estaria usando uma faca amarrada num cano ao invés de uma foice. Tá, eu quero olhar e dar uma analisada. Eu vou pedir pra você dar um teste de exposição paranormal quando você pega isso na mão. Ah, mano. Mó difícil acertar esse teste, falhei. Tudo bem. Você percebe que com certeza essa faca tem algum tipo de poder paranormal sobre ela. Ela tem desenhos de ondas cravados na lâmina. Eu quero pegar a faca. Eu quero pegar a faca e falar, gente. Você pode pegar a faca. Gente, essa foi a faca que cortou o Kaiser, certo? Sim. O que quer que seja que tenha cortado ele, tinha algum ritual nela e ele pode estar sob efeito disso agora. A gente não sabe. Tem razão. Eu acho que a gente podia ficar com essa faca, na verdade. Parece que ela machucou bem ele. Pode ser Tipo, útil. o que tava acontecendo com as fotos dele? Pode ser. Mas eu acho que não, na verdade, porque Não faz afetou sentido, todos porque nós. foi a gente viu também. Exato. Eu acho que a gente deveria voltar, antes de tudo, e falar com eles sobre a Bíblia que a gente achou e sobre a ferida do Kaiser. Mas se você quiser Isso pode continuar com o esperar. plano, Joey... Dante, isso pode esperar. No momento, ou a gente ataca primeiro, ou eles atacam primeiro. Eu concordo Tudo com bem. o Joey. É muito perigoso deixar eles vivos. Ainda mais nas nossas costas. Vamos cuidar de um problema de cada vez, ok? Tá bom. Ok. Não queria concordar, mas eu concordo com o Joey. E eles... Tô levando a eu tenho- Bíblia na minha bolsa. Ok? Eu tenho quase certeza que a senhorita Elise está aqui. Se o que o Kaiser ouviu tá certo e eles falaram alguma coisa de desconjuração, isso Alguém bate tá exatamente digitando, igual. né? Desculpa. Isso bate exatamente com as anotações da senhorita Elise no apartamento dela. Tranquilo, sem problema. Ok. Vocês estão prontos? Sim. Vamos lá. Então a gente segue o corredor. Você segue então em frente, continua indo até aquela entrada onde vocês tinham chego, né, no orfanato. Gira o jogo só pra ver aí. Ok. E vocês conseguem enxergar. Eu vou pedir pra você dar um teste de furtividade. Fudeu. E agora eu posso puxar o. Vou puxar o Guaxiu. Bom, Vocês Sucesso finalmente normal. conseguem ver do outro lado, Kaiser e Arthur, Puta uma que lanterna pariu. surgindo. Nossa, falhei por 15. Fracasso. eu tirei bom. Eu vou pedir pra todos vocês fui darem o teste de sucesso furtividade normal. agora e me falarem os valores. Todos, De novo? A gente vai Ou todos começar um que estavam de encontro lá? furtivo, sim. Não de novo, Ok. se você tirou, só me diz o valor. Eu 17. esqueci o valor. Se alguém, Não, não 17, se alguém o que no você chat tirou. viu. Bom, Beleza, fracassei. Vamos lá. O meu foi sucesso normal. Aqui.
Pô, só Vamos lá. fracassei Então vamos hoje, lá. Beatrice, normal. Isso. Normal também. Calma, Joey. Ah, eu achei que tinha que falar, tipo, todos os normal, bom. todos os... Tá bom. Kaiser. Fracasso. Agora Arthur. Eu tô normal também. E Dante. Fracasso. Ok, vocês têm 4 metros Que bosta, mano. pra Tinha que andar ser entre 4, todos né, vocês. mano? Entre todos? Entre todos. Puta que pariu. Fora que não tem como nós se comunicar, né? Eu quero voltar pro outro lado, mano. De novo. Por quê? Pera, tá, ok. Você, Pra cá, lá. Ok, você tá indo pra cá, ok. Você gastou os 4 metros dessa rodada Puta que pariu. Ah, Um alguns encontrar deles de se novo movem. pra ver o que tá rolando lá? pra cá, pra cá. Não? Calma, você deixa quer eu dar, se mexer. Você quer dar um encontrar? Pode dar um encontrar. Eu quero ver o que tá Na hora rolando que ele tá lá. passando, na hora que ele tá É. passando. Ah, mano, eu desisto hoje, não tá dando. Hoje não tá Você que só vê a mesma coisa, aquele cara de pé em cima do banco, você consegue enxergar que tem um daqueles existidos deitado no banco. Você consegue ver que tem bastante sangue jorrando nesse banco, mas você não consegue ver mais nada além disso. dando. Ah, bom. Bosta. As roladas estão legais hoje. Quer dizer, vocês queimaram todas as roladas boas no começo. Só tiravam 19 e 20, Calma, agora não. só tira 2. Calma. Não existe isso. Não queimamos nada de bom, ainda vai vir os melhores. Beleza, Beleza. tá em position. Já vi a lanterna do pessoal, né? Sim, vocês viram a lanterna. Vai O dar Joey vou- se posiciona pra esse lado aqui, ó. Posso mexer, Eu mestre? vou. Até aqui? Pra onde você tá indo? Pra direita aqui, ó. Tá. Eu Pode. vou falar com o Joey. Vou falar, Joey, e se você tentasse acertar um desses bichos que acendem pra distrair o pessoal? Eu acho que eles vão vir atrás de mim se eu fizer isso. Eu acho que não, porque eles não vão saber o que despertou eles. Eu não sei, eu não quero não. Eu acho Não que acho uma seria boa ideia, ótimo Beatriz. pra distrair eles, Joey. Se o bicho acorda Vocês não de tem como tá falando nessa repente... distância aqui, na furtividade, você tem que estar aqui. É, ok. Se o bicho acorda de repente e começa a se movimentar, a atenção deles vai ficar pro bicho. Entende? Arthur, dá um encontrar pra mim, por favor. Vamos fracassar mais Vai, uma Arthur, vez. pelo amor de Deus. Não. Eu tenho muito pouco encontrar, mano. Não vai funcionar, velho. Fracasso, Ok. 13, olha lá, velho. Beatriz, quanto menos a gente mexer com o paranormal aqui, melhor. Na verdade, às vezes, pode ser usado a nosso favor. Droga! Pensa comigo, Joey. Vai distrair eles. Quanto menos foco eles tiverem na gente, mais chance a gente tem. Eu tô ouvindo isso tudo? A gente tá em minoria, inclusive. Eu tô ouvindo, mestre? Você tá ouvindo? Sim, sim. Gente, se as criaturas não estão tentando agarrar esses ocultistas e mexer no rosto deles, eu acho que elas não vão reagir e atacar eles ou fazer nada do tipo. Eu acho que a gente só vai fazer com que uma delas ataque a gente também e aumentar o número de inimigos que nós temos. Mesmo quando eles estavam entre essas pessoas, eles vinham atrás da gente. E você viu que uma dessas pessoas, quando a gente entrou no orfanato, deu um chute nelas. E elas simplesmente continuam andando. Eu acho que eles não reagem a nós. Talvez porque a gente não tem as tatuagens, ou sei lá. Eles não estão, só pra entender melhor, mestre, eles não estão tendo nenhum contato com o pessoal vivo, né? Como assim? Tipo, não estão tentando ir atrás deles, Não nem estão nada do tentando tipo. ir atrás ou segurar igual eles fazem com vocês, não. Tá. Tudo bem, então. Ok. Eu vou me posicionar daquele outro lado. Vocês se preparem. Eu vou dar o sinal pros meninos. Ok. O Joe vem pra cá. Dá um encontrar pra mim, Beatriz e Joey. Ok. Vai, alguém salva Por favor, mano, pelo amor essa de turma, Deus. mano. Bom, Extremo. Extremo e bom. Ok. Eu acho que o trio de lá tá menor que a dupla daqui. Beatriz. O Joey não vê, mas Beatriz. Quando você aponta a lanterna e você passa o olho por todos esses scriptas existidos, tem uma coisa perturbadora que chama a sua atenção.
O cara que tá de pé em cima do banco, ele tá sorrindo. E ele tá olhando diretamente pra você. Nossa, ainda bem que eu não tirei esse encontrar, mano. Eu vou dar 2 passos pra trás, cutucar o Joey e apontar. E o Joey tá do outro em lado. silêncio. Ele já Joey foi tá do outro lado. Você não tá nem perto dele. Vou... Caramba. O Dante tá perto de mim? Eu tô. Eu vou Do seu sinalizar lado. pro Dante. Vou fazer assim, Eu tô pra bem do ele seu olhar lado. pro cara também. Tá, eu dou uma olhada. Dá um encontrar, porque ele tá bem longe. Normal. Você Com consegue vantagem ver. porque ela me apontou. Você consegue ver pela distância. Dá com vantagem porque a Beatriz tá apontando pra você, na verdade. Eu vou te deixar dessa vantagem. Humilde. Nossa, vintão. Ok, você consegue ver. Você bota a cara. E você consegue. Quando você bota a cara, você tira extremo. Você olha pro sorriso dele. Ele olha diretamente pra você, apesar de você achar que ele é cego. E ele faz uma cara de... E você reconhece essa pessoa, Dante. Esse é o Henry, que cresceu no orfanato com você. Nossa. Ele Eu vou fazer pula assim. do banco e começa a vir caminhando na sua direção, com um sorriso perturbador no rosto. O Joey tá com o arco apontado. Joey, você não sabe o que está acontecendo, você só está vendo o cara indo em direção a vocês. Sim, mas eu vi ele andando. Sim, exatamente. Você não sabe que ele sabe Tá. que isso está acontecendo. Tipo, você não pode agir baseado no que a Beatriz e o Dante sabem. Tá. Eu quero... Eu não tenho visão de coisa. Tá. Beatriz, você também, eu quero você no teste de inteligência. Tá. Eu quero puxar a Beatriz, mano, nesse tempo. Tirei um desastre. Você não lembra dele. Tá, eu Tá. quero puxar a Beatriz. Pra ela sair. O que foi, Dante? Sai daqui agora. Aquele cara viu a gente. Vamos sair daqui agora. Sair daqui agora? Por Sim. quê? Vamos pro Joey, vamos reunir todo mundo, a gente tem que sair daqui. Por quê, Ei, Dante? o que tá acontecendo? O Joey viu? Não. Eu tô vendo eles conversar só. Sim, você tá vendo, mas tá muito longe. Isso aqui de você pra Beatriz são 10, 15 metros. Você não tá ouvindo, eles estão sussurrando. Vocês estão vendo esse cara, ele tá caminhando, ele passa por um dos existidos, dá um tapa, empurra ele pro lado. Ele tá vindo caminhando com um sorriso muito perturbador. E vocês veem ao Fala, redor Dante. da boca dele sangue escorrendo. Ah, eu tô Fala. puxando a... Ele tá vindo pra gente, a gente tem que sair. Mas ele já viu a gente. Ele já Ele viu tá a andando gente. em nossa direção, exatamente. Sair a gente daqui tem que só sair vai daqui. retardar. Sair daqui só vai atrasar mais. O Joey A corre gente- pra cá, a ó. gente- Pra se preparar. Quando você corre, ele tá chegando. E já não é nem um mistério. Ele sabe que vocês estão aqui. Ele tá se aproximando. Eu posso ser cego, mas isso não significa que eu não enxergo vocês. Ele para. Qual é o seu nome? Ele olha pro Dante e pra Beatriz. Oi. Eram vocês. A gente? O que você quer dizer com isso, cara? Lembra de mim? Tô com a arma apontada. Não? É o seguinte. Vocês não precisam morrer aqui. Não é a minha função matar vocês agora. Agora? O que você quer dizer com isso? Vocês lembram? Daquele Não, cara, dia não lembro. que a gente tirou a foto? Aquela foto. Aquele dia foi a primeira vez que eu senti. Apesar de que naquela época eu não fazia ideia do que se tratava. E depois de todos esses anos, aquela fração de segundo daquela foto nem se compara ao que eu sinto agora. Agora tudo faz sentido.
tudo valeu a pena. Gal tava certo. A desconjuração é o destino. Kian sabe. Vocês Eu não vou olhar precisam pro morrer Dante. aqui. Essa não é a minha função. Mas eu não posso deixar vocês passarem daqui sem que nenhum sangue jorre. Eu quero fazer uma proposta. Qual é com o seu vocês. nome? Fala. Você não quer me apresentar, Fala. não, Lilian? Perdão, Lilian? Quem é essa Lilian que todo mundo fala? Dante. Dante, Beatriz, quem é esse O que cara? tá acontecendo? Dante, Fala, quem é esse Dante. cara? Henry, só sai daqui. Você não quer... Deixa eles em Oi? paz. É assim que você trata um velho Henry. amigo? Eu vou olhar pro Joey. Puta. Você conhece? Eram vocês? Eu não consigo entender o que você tá dizendo. Vocês têm duas escolhas aqui. Quais são? Vocês podem morrer aqui, mas eu não quero matar vocês. Eu quero só ver o sangue de vocês. Eu proponho um desafio. Qual é o desafio? Se você quiser chamar os seus outros amigos do outro lado e vir pro meio, a gente pode discutir isso melhor. Ele vira as De costas jeito e começa nenhum. a caminhar. Ei! Droga! O Joey, Joey tem corre em direção ao alguma Dante coisa- e pega ele aqui, ó. Quem é esse cara? Eu não vejo ele desde que o orfanato pegou fogo. Não foi isso que eu perguntei. Quem é esse cara? Ele é o Henry. Foi uma das pessoas que foi criada comigo no orfanato. Agora eu parecem lembro, bem íntimos, agora eu legal. lembro dele? Agora você lembra Não. dele, sim. Você tinha Eu nunca- vagamente se lembrava dele, agora você lembra. Como que ele sabia que a gente tava aqui? Eu não sei, eu não sei exatamente como funciona. Eu não sei que ritual que ele sabe. Eu só sei que ele era o melhor amigo do Gal no orfanato. O Joey dá um empurrãozinho de leve assim no Dante, apesar de estar com muita raiva. Que cara inútil! Dante. Eu quero. Quem é Lilian? Cara, eu fico quieto. Dante! Quem é Lilian? É você. E você se lembra de mim? Assim. Fala. Fala tudo que você sabe. Depois eu falo, agora não. Não, fala agora. Vocês veem que todos os scriptas, eles começam a se juntar ao redor desse centro aqui. E o Henry tá esperando no meio. Preciso saber o que você sabe e o que eu sei que eu não me lembro. Você não precisa saber de nada agora, você só precisa sair daqui viva. Ponto. Simples. Nossa, eu vou virar as costas puta, não vou mais falar com o Dante. Kaiser e Arthur, vocês viram essa movimentação estranha. O cara indo até lá, conversando e A gente voltando. viu que ele tava conversando. Você viu que ele ficou com- parado lá. Arthur, o que tá acontecendo? Eu não sei. Cadê o sinal? Não sei também. Eu tô cansado olhando. disso. O Joey passa pela Beatriz. Ele não tá mais com o arco apontado e anda em direção ao meio. Ok? Eu vou atrás dele também. O Joey tá andando. É o Joey? É o Joey. Nossa, vou atrás. Merda, eu vou sair aqui do cantinho também e vou ir. Eu vou apontando a arma pra geral. Eu tô aqui, ó. Quando você vai chegando, você vê esse cara, o Henry, virando de costas, assim, olhando pra você. Mesmo se eu fosse completamente cego, vocês ouviram o barulho que vocês fizeram ali atrás? Tá falando com a gente? Tem mais alguém atrás de vocês? Se tiver, Eu sei que não tem. pertinho. Ele é bom. Se eu fosse vocês, eu abaixava essas armas por enquanto. Vocês não vão precisar delas agora.
Só Você depois que virou, vocês não. abaixarem também. Os outros scriptas, eles estão com as armas guardadas. Um deles tá apoiado na foice, o outro tem uma pistola guardada. E um deles nem parece ter arma. Prefiro não, com todo respeito. Como você ficar mais confortável. Eu proponho 3 desafios. Eu só quero ver sangue hoje. Vocês não precisam morrer. Se vocês vencerem pelo menos 2, eu deixo vocês seguirem em frente. E eu sei o que vocês querem fazer. Ela tá esperando por vocês lá em cima. Na hora que ele fala isso, o Joey pega a espada. Onde que ela tá? Vença os desafios. E quem sabe você pode descobrir. O Joey se Como que a gente aproxima bem sabe que você devagar. não tá falando mentira? O Joey se aproxima bem devagar. O único sangue que vai jorrar, se você não me disser onde é que ela tá, é o seu. Eu não faria isso se eu fosse você. Você não quer ver o meu sangue jorrando. Eu acho que eu quero. Onde que ela tá? A primeira rodada vai ser com o José. Cadê o José? O cara de pistola, ele... ele tava na sala de festa, eles estavam lá bebendo depois do que aconteceu. José tá de férias. José fogou. José foi de excursão. Acho que rolou uma intervenção na festa de vocês lá. O que vocês fizeram com ele? Ué? que você acha não é que a você gente que fez? enxerga tudo? E eu miro nele. Eu só enxergo o que eu preciso. Aparentemente não. Bom, Se o primeiro desafio era ele, então ele tá morto. O primeiro Agarin, desafio a gente ganhou. você vai ter que ser o primeiro round. O cara da foice fica... Vambora! Ele pega a foice assim. Quem? Qual de vocês acha que tá mais apto de lidar com a Garim? Sem armas de fogo. Eu quero cortes. A que isso exatamente vai levar? Sangue? A gente tá fazendo isso por algum motivo? Sim, porque eu quero ver sangue. Não é mais fácil então a gente só matar seus amigos e você ver o sangue deles? Não, eu quero ver o sangue de vocês. É tipo um pacto, alguma coisa assim? Não, eu quero ver uma batalha. O Joey olha pro Kaiser e faz tipo uma sinalização assim de positivo, sabe? Beleza, então eu vou jogar o seu joguinho. Se aproxima. Não é comigo. Ele dá 2 passos pra trás. Agarim? Você tá pronto? Claro que eu tô pronto, eu tô sempre pronto. Vambora! Sangue, finalmente! Ele olha com você ofegante assim. Com a foice na mão. O Joey tá em silêncio, só pronto. Maluco, eu vou ficar atrás desse banco, mano. Armado, mirado no cara. Qualquer coisa eu vou dar pipoco. Em quem? Eu tô mirado no cara da foice, mano. Tá. O Joey olha pra Beatriz também e faz um sinal de positivo. Vocês todos Só concordam isso. que nós queremos uma luta justa e divertida, não? Eu acho Só que fica em silêncio. Abaixa essa arma. Ele olha pro Kaiser de costas assim. Se você não abaixar, eu não tô atirando. Ainda. Você não falou pra gente ficar confortável? Ele adora essa posição aí. Tá sempre assim. Você vê, Kaiser, o cara do lado dele. Ele dá alguns passos. Ele não falou nada até agora, ele só tava quieto. O cabelo dele é comprido e loiro, ele tem vários piercings ao redor da boca. Ele vira pra você. Ele aponta a mão pra você. Abaixa essa arma.
Kaiser, tá tudo bem. Eu abaixo a arma. Mas eu vou ficar com ela na mão. Dante, dá um encontrar pra mim, por favor. Opa. Mais um que eu conheço. Extremo. Você consegue Mais um pra ver nas Pokédex. palmas da mão dele um símbolo de ritual tatuado. Você não reconhece o ritual. Você abaixa, Kaiser, ele vira sério. ele já baixou? De boa. Como vocês são visita, você pode começar assim que você tiver com vontade. O cara da foice se prepara com a foice e ele tem um sorriso no rosto olhando pra você. Ele tá olhando para as mãos, ele tá em êxtase. Todos eles parecem estar num momento insano. Ei, Dante, Oi? me empresta aquela faca que você pegou? Eu dou pra ele. O Joey tá com a espada na mão e a faca na outra, mais o nome de um livro. Ok. Ok. Como é que é o... Eu preciso adicionar essa faca na minha ficha? Você consegue colocar, ela tem 1d6 de dano, é uma faca média. E ela usa lutar briga. Eu te passei, né, os stats, obviamente, de uma faca normal. Ok. O do Joey tá ferido? O Joey tá ferido? Deixa eu ver o quão ferido ele Um tá. pouco. Você consegue ver assim, ele tá um pouquinho ferido, Na boca, principalmente, ele tinha tomado um soco bem forte. Isso mesmo. Tá. Ok. Nossa. Quando você quiser, Joey, você vê que ele tá preparado, só esperando o seu movimento. Pera aí, Ok. Pera aí, calma, Henry. Você não acha que a gente poderia ser justo e tratar as feridas do meu amigo primeiro? Eu resolvo isso. Ele vem caminhando entre vocês dois. Ele olha pro Joey. Ele puxa uma faca que ele tava guardando. Uma faca bem decorada, bem bonita, com várias ondinhas. E ele vira pro amigo dele e enfia a faca dentro do amigo dele. Ele tira ele. Caralho! Pronto. E ele dá alguns passos pra trás. Justo. Eu não falei isso, tá? Ok. Você vê que quando ele tira a faca, ele lambe a lâmina e guarda. Nojo. Odeio essa gente. Ok, eu vou dar o primeiro ataque então. Com a espada. Pode começar, então, o combate. Vambora. Ixi, Joyce time. Ok, vamos lá. Sucesso bom. Descreva como você vai pra cima dele, por favor. Nossa, eu já achei que era matar, tá ligado? Como exatamente ele tá com a posição? Ele Que tá posição preparado, ele tá segurando a foice com as duas mãos, assim, com a lâmina virada pra você, quase como um taco de beisebol, assim, sorrindo. Você não consegue ver direito o cabelo dele, porque ele tem uma franja bem grande tapando. Mas ele tá com um sorriso grande no rosto. E tá jorrando Beleza. sangue agora da barriga dele. E você percebeu que quando ele enfiou a faca, o tamanho da ferida dele é bem maior do que o tamanho da lâmina. A ferida se abriu quando ele enfiou. Beleza, eu vou atacar exatamente aí. De lado, Ok, tentar mas cortar descreve de o lado. movimento do Joey, não onde ele quer atacar. Ah, ok. O Joey vai correndo, rápido, Ok? e tenta atacar meio agachado. Ok, você vem correndo. Pode dar um ataque. Eu vou deixar você só com a espada sem a luz, não precisa agora, acho. Ok. Até porque você tá Deu sem uma sucesso perna. bom. Sucesso bom? Pode dar o dano. Sete. 7 de dano? Ok. Você vem correndo, você tenta achar um local pra atacar, mas você vê que ele usa a foice pra bloquear o seu ataque. Sua lâmina ainda afeta um pouco e rasga parte da costela dele, causando um pouco de dano. Mas ele... Desgraçado! Ele vira a foice pra cima e tenta atacar por baixo agora. Ele vira pra cima e ataca de cima pra baixo. Contra-ataque, esquiva ou bloquear. Contra-ataque.
Sucesso bom. Ele acerta. Nossa. Ele tirou extremo? Não, ele tirou bom. Ah, tá. Você toma 3 de dano. A foice, quando você acerta, a foice passa pelo seu braço, rasgando a parte de cima aqui do braço e abrindo uma ruptura. Você não sente nada além disso. Parece que a foice dele é normal. O sangue jorra e você vê caindo um pouco do sangue no rosto dele e ele também dá uma lambidinha no seu sangue. É sua vez. A não ser que alguém queira interromper. Se alguém quiser me interromper, me avisa. Até lá eu Tá vou bom. só os 2. Eu vou atacar de novo com a espada. Como? Eu tô meio agachado, né? Eu tô meio dando você agachado. agachou né? e você tomou um corte aqui. Ok. Extremo. Como você quer matar ele, Joey? Cara. Tá rasgado aqui, né? Sim. O Joey. É como se ele tivesse erguido toda a raiva que ele tava sentindo de todas essas pessoas. E a imagem da Liz presa num lugar desse praticamente mata ele por dentro. Onde ele tá rasgado, o Joey quer atacar de novo com toda a força dele. E se possível, mestre, deixar ele, tipo, cortar pela metade. Posso deixar assim. Exatamente. Vocês veem então, o Joey ele enfia a espada e puxa pra fora. E o cara, ainda com aquele sorriso, depois de ter saboreado o sangue do Joey, o sorriso vira uma expressão de agonia. E vocês veem ele abrindo pro lado e ele parte em 2, com sangue pra todo lado. Os existidos ao redor de vocês, eles não estão tentando mais ficar grudando em vocês. Eles estão só ao redor, ainda gemendo. E o Joey termina com um rastro de sangue enorme. Isso é sangue o suficiente pra você? É um bom começo. É um bom começo. Bom. Vocês venceram. Ele vem caminhando. O primeiro round. Agora, eu quero ver um pouquinho de dor. Não precisa ter sangue. Nergal! E aquele cara silencioso, com o cabelo comprido, ele dá alguns passos pra frente. Você é o próximo. Uma dica: vocês não vão sangrar. Ok, pode vir. Você quer ir contra ele também? De jeito nenhum Não. que os meus amigos vão sofrer na mão de vocês. Você não vai de novo, Joey. Kaiser. Vocês veem que o Joey tá bem machucado, levanto, sangrando mano. pouco, assim. Eu levanto, ninguém tá fazendo nada, eu vou lá. Kaiser, isso não é brincadeira. Kaiser? Eu vou fazer uma pergunta pra ele. Olha pra pro você, Henry. Joey, você já tá todo estrupiado aí. Henry, esse é um teste de resistência ou vai ter contra-ataque? É um teste de quero ver quem consegue derrotar ele. Vocês não vão sangrar. Ele pode. Aliás, eu tenho uma ideia melhor. Dante, Oi? por que você não briga com seus amigos? Eles não são meus amigos. O Henry gosta, ele olha pra você. Eu gostei da sua ideia. Se eles não são seus amigos, melhor ainda. E aí, Gasparzinho, você não quer vir, não? Joey. Não é meio O Joey só olha maldade pro com Arthur. Eu fico Oi? quieto. ele? Não é meio maldade com ele? Maldade? Arthur, esse cara conhece todos eles aqui. É igual quando a Mas gente ele era agora ele criança. só ajudou a gente. Lembra quando a gente brincava aqui? Quer dizer, você não brincava com ninguém, você ficava isolado no canto com a Lily. Mas a gente podia compensar pelos momentos que a gente não teve juntos. Agora, o que você acha? Eu sei que você não conhece o Dante, Nergal, ninguém vai... mas ele Dante, ninguém vai te forçar a brigar. A escolha é sua, se vai você quer saber ajudar. brincar do jeito que eu sei que você sabe. Você também não gosta de sangue, Dante. Pode ser bom. Cara, a Lily falou pra eu ir? A Falei. Beatriz falou pra eu ir? Nossa, cara, olho pra ela, tipo... Fico visivelmente triste, foda-se, eu vou.
Você pode apertar um pra tirar a lanterna. O Joey se afasta e vai do lado da Beatriz. Mestre, eu tô com 5 de vida, eu não posso usar um kit meu pra, sei lá, costurar alguma coisa Eu enquanto deixo isso? você usar um kit de primeiro socorro, ver se você consegue recuperar um D3 de vida, dependendo do sucesso. Qual é o teste que eu tenho que fazer? E você mesmo você tem desvantagem. Então você anula o primeiro socorro. Você faz o primeiro socorro. Pera, você tá com lesão grave? Não. Não, então não faz nada. Não tem nada pra Tá, fazer. ok. Eu quero conversar com o Henry, na verdade, antes de fazer qualquer coisa. Você vem chegando, você olha pro rosto do Henry cheio de sangue, com um sorriso macabro no rosto. Ele tá muito feliz de te ver. Por que você tá fazendo isso? Porque eu preciso. Porque todos nós precisamos. Dante, Ninguém precisa de nada disso. por quê? Eu não sei quem é esse aqui. A Beatriz pega o livro que ela tá guardando desde que fez o ritual com a Agatha e fica com ele na mão. Ok. Ah, não, o livro ficou com a Agatha. Ah, não, você tá. Você pode ficar com. Mas o livro é bem. Pera, o livro que você aprendeu Sim. é o grande, não é? Eu preciso dele pra fazer o ritual. Não, você precisa do símbolo, não do livro. Tudo bem, beleza. Você pega o livro mesmo assim? O livro tá com o símbolo, certo? O livro tem o símbolo. Sim. Tá, Então, o livro é bem grande, não tem como você, tipo, puxar furtivamente. O livro é um livrão, assim. Tá. Puxei. Pera, me lembra se o livro que você tem é o livro que tava no meio do estacionamento ou que o Sidney carregava com ele? Que o Sidney Então ele é carregava. pequeno. Tá. Tá, então ele é pequeno, ok. Bom, dessa vez, eu não acho que tem como alguém começar aqui. Vai ser provavelmente ao mesmo tempo. O ocultista, ele bota a mão no bolso e ele puxa uma coisa metálica. Ele olha pra você, Dante. Você vê os olhos esbranquiçados dele e finalmente ele abre um pequeno sorriso assim, meio tímido. Você quer tirar na moeda? Que tipo de desafio é esse que você tá querendo fazer? É quem cai primeiro. Tá bom. Ele fica muito feliz em poder jogar a moeda pra cima e... Cara ou coroa? Cara, Será que eu consigo puxar uma moeda aqui? ia ser da hora? Deixa eu puxar. Eu acho que é aqui... Calma. Nossa, escrevi tudo errado. Consigo. Consigo? Aqui, consigo. Achei. Vamos lá. Eu tinha até esquecido, eu meio que viajei aqui. Nice. Cara ou coroa, né? Você falou o quê? Não sei. Cara, Pera. Ah, é. Deu cara. Você vê, ele mostra a cara. Você começa. Ele se prepara assim, respira fundo. Henry, eu não sei que tipo de teste você tá querendo fazer, eu não sei o que eu tenho que fazer. Você tem que fazer ele cair, senão, viu? Você pode fazer ele sangrar, você pode fazer ele desmaiar, você pode fazer o que você souber. Eu não sei o que você sabe fazer. Mas eu tô curioso. Eu posso pedir uns materiais pra você, então? Você, o cara, ele olha o cara da sua frente. O que você precisa? E ele abre uma bolsa dentro da mochila. O Henry dá 2 passos pra trás. Você ainda precisa disso? Eu achava que você era mais forte. Ele dá 2 passos pra trás. O que eu preciso... Eu preciso de cinzas animais em órgão humano. Bom.
Você vê esse cara cabeludo, ele só puxa um frasquinho de cinzas e te entrega. Você vai achar vários órgãos ao seu lado. Tá. Eu vou no corpo do cara que tava cortado no meio, enfio a mão no meio dele e pego um órgão dele. Ok, o que você quer pegar? Quero o fígado. Você pega o fígado dele na sua mão, escorre sangue assim. Quando você quiser. Ele fecha os olhos esperando. Tá. Posso escrever já o que eu vou fazer? E você percebe que ele já tá botando a mão no bolso pra pegar alguma coisa. Você pode escrever o seu ritual. Tá. Eu fecho o olho, eu estico a mão direita. Certo? Primeiro eu abro o frasco com cinza, na verdade. Eu deixo ele aberto junto com o fígado na minha mão esquerda. Eu estendo a mão direita. Eu dou uma inspirada e começa a sair uma fumaça preta de dentro da minha mão. Começa a ir direto na cara do cara. Vocês veem a fumaça indo em direção a ele e ela começa a tomar a silhueta ao redor dele assim. E vocês veem surgindo várias bolhas e feridas. E a pele dele fica mais acinzentada. E parece que é como se você estivesse vendo um fast forward de uma doença processando na carne dele. E as bolhas explodem com pus. Eu vou pedir pra você me dar o dano desse seu ritual. 7 de dano. 7 de dano? 7 de dano. Você vê ele ficando magro, desnutrido, enrugado, com a pele dele vai ficando nojenta, toda cheia de feridas. E ele tá quase caindo assim. Minha vez. E ele puxa alguma coisa de metal e segura na mão. Ele fecha os olhos. E Dante, eu vou pedir pra você fazer um teste de poder. Sanidade? Não, de poder. Poder? Como é que faz poder? Rola um pod ali nos seus stats. Ah, poder. Extremo. Extremo? Sucesso extremo. Tirei 20 então. Aqui. Então você toma 4 pontos de sanidade. E você começa a sentir Eita, peraí. como se tivesse alguma coisa fervendo dentro da sua cabeça. São ideias, são visões. Você não consegue sentir. É como se tivesse um espinho crescendo dentro dos seus pensamentos. E ele vai corroendo o seu cérebro por dentro. Você começa a sentir uma dor de cabeça terrível. Você começa a imaginar imagens perturbadas e horrorosas. E dói muito. Você tirou extremo, você consegue ainda se manter. E agora é só rodar de novo. Ele tá eu tenho que tomar também o dano de sanidade da minha debilitado. skill, tá? Você esqueceu de me dar o dano de sanidade da minha skill. Você fracassou, né? Você deu exposição paranormal a usar? Não, posso Usa, usar por aqui? favor, Conta como se fosse 84, porque eu tinha 84 na hora. Nossa, eu tirei 97. Tá, você fracassou. Qual é o dado de sanidade? Pra fracasso? O dado de sanidade é 1d6. 1d6. Você toma 4 pontos de sanidade por ter falhado também. Quando você usa o seu ritual, você sente as entidades do outro lado consumindo a sua cabeça e tentando fazer você entender alguma coisa que você não pode. E você luta contra isso, mas é complicado. Agora é a sua vez. Ele tá caindo, ele tá quase desmaiando, ele tá magro, é como se estivesse num corpo idoso já. Tá, O pus começa a escorre sair da mais boca fumaça. dele assim. Ele tá quase vomitando. Mais fumaça saindo da minha mão, tipo, muito mais. Tô só subindo. Decadência. Pode dar o dano. Tá. 5 de dano. Vocês veem a doença se proliferando ainda mais, as veias dele começam a ficar pretas e subir, o olho dele vai ficando preto completamente. E ele vai murchando e desintegrando. E ele, mano, vira só quase um esqueleto, parecido com o que os existidos viraram, assim. Ele só murcha e começa a vomitar, e ele começa a vomitar muito e não consegue parar, e vomita pus e sangue e órgãos e ele cai duro em cima de todo esse vômito que ele acabou de soltar. Morto. Olha pro Henry e fala, era isso que você queria?
2 vitórias, hein, pela minha contagem. Ok. Eu pego o fígado e jogo no chão, com força. Eu tô com nojo de ter usado isso. Bom, tá 2-0. Vocês ganharam. Mas isso não significa que eu não quero ver uma terceira rodada. E ele vem caminhando, passando por vocês assim. E ele vai caminhando. E vocês veem ele indo em direção a um scripta, um existido enorme, que tá embaixo da árvore. Ele puxa ele, meio que como um amigo, e vem trazendo. Esse aqui, vocês não precisam escolher nenhum de vocês. Eu deixo como um presentinho final. E ele pega a faca, enfia nas costas dele, rasga. E instantaneamente a criatura começa a brilhar. E ele é enorme, ele é musculoso. Ele tem, mano, ele é o tamanho de 2 de vocês. Vocês veem ele, né, fazendo essa pose de ataque. O Henry só dá alguns passos pra trás. Boa sorte. Eu vejo vocês em alguma outra hora. E começa a ir embora. O cara da pistola, ai meu Deus, e sai correndo. E esse bicho enorme vem correndo pra cima de vocês. E agora eu vou pedir pra todo mundo rolar minha iniciativa. Pela madrugada, mano. Droga! Eu saio de perto disso, tá? Primeira coisa que eu faço é sair de perto. Deixa eu... cadê a iniciativa? Fracassei. Tá, vamos lá. Em ordem de extremo. Arthur. Eu não preciso, eu tenho que escrever aqui, tá? Arthur primeiro. Depois, bom. Ninguém tirou bom? Normal? Eu tirei normal. Kaiser e Dante. Ok, quem tem a destreza maior? Eu tenho 17. Com certeza é ele, cara. Kaiser e depois Dante. Fracasso, ordem de destreza. Tenho 13. Joey. Fracasso. Quanto de Você destreza? tem quanto de destreza? 3. Quanto de... Desculpa, 16. Tá, então Joey e depois Beatriz. Vocês 17, perdão. Tá, tudo bem. Deixa eu ver a criatura. Tá, ela vai logo depois do Dante. Então começa com o Arthur. Tá. Eu já tenho Você visão vê dela esse daqui? touro, essa criatura enorme vindo pra cima de vocês. Ela tá correndo na direção de quem tá mais perto. No caso era o Dante, mas ele foi correndo pra trás. Então ele virou pra Beatriz. Tá, eu vou me posicionar aqui atrás da mesa e mandar-lhe bala nele. Só pra constar, eu guardei o livro e peguei a balestra de volta. Tá, isso é uma rodada. Era meio nesse meio tempo, tipo, a partir do momento que o cara ativou Você não me falou, o bichão agora lá. que você vai fazer. Você tinha que ter me falado quando você beleza. fez. Tá. Posso dar o tiro? Cliquei. E adivinha? Normal, ó. Sucesso normal. Achei que era fracasso. Ok, vamos ver. Pode dar o dano. Tá. 8. 8 de dano. Uhum. Você acerta em cheio, assim, passa pela cabeça, arranca um pedaço da cabeça dele, mas não acerta o cérebro, só vem sangrando bastante, assim, escorrendo da cabeça careca dele. E ele continua pra cima da Beatriz. Agora é o Kaiser. Bora de pipoco, né, mano? Normal. Ok, um só? 15 foi normal? Um só. Ok, dá o dano. 9. 9 de dano? Ok. 9. Você também acerta na boca dele. Tira um pedaço da mandíbula. Ele vem com a mandíbula meio aberta. Vocês estão dando um puta de um estrago assim nele, antes mesmo dele conseguir fazer qualquer coisa. Por essa você não esperava. Você tinha um dano. Ok. Agora é ele. Ele chega na Beatriz, ele pula por cima do murinho e ele vem com tudo. Te dá um soco, Beatriz. Você pode esquivar, bloquear ou contra-atacar. Isso que eu tô atrás é o que mesmo? Um murinho, É um né? murinho, ele pulou em cima pra te dar um golpe por cima. Tá. Pera, eu Bloquear. não posso atirar. Não tem. Não, Minha não, ação não é foi pegar a rodada arma, dele. tá?
Mas ele é antes de você. Ah, ele é antes? Sim. Pode pá, desculpa. Vou bloquear. Ok, dá um lutar pra mim, por favor. Quanto foi? Tá carregando. Fracasso, tirei 8. Você tirou 8? Vamos nessa. Ele te dá 4 de dano. Ele cai em cima de você e pum, te dá um soco no estômago. Você cai pra trás assim, quase vomita um pouco daquele sanduíche que você comeu mais cedo na base. E ele tá pronto pra te segurar e te dar mais um golpe. Agora é o Dante. Pera, nossa, eu vi isso. Sim. Ah, corro pra pegar a porra do órgão de novo, velho. Puta que pariu. Ok, você vai até o órgão e pega ele. E essa é a sua ação, certo? Sim. Ele tava aqui, mais ou menos. Agora é... pera, tem que marcar aqui. É o Joey. Cara, o Joey viu tudo isso acontecer diante dele, foi tudo muito rápido. A criatura tá segurando a Beatriz? Ela vai segurar. Ela deu um socão, a Beatriz abaixou assim. E aí agora ela tá prestes a pegar... Parece que ela vai pegar a cabeça da Beatriz. Beleza, então eu já tava com a espada na mão, então eu vou tentar atacar. Pode atacar. Onde você se posiciona só? Ele pulou em cima dela aqui, eu venho mais ou menos aqui assim, ó. Tá. Né? Ele tá aqui, mais ou Ok, menos, né? vai ser com a espada. Pode ir. Bom, Você acerta, pode dar o dano. $14. 14 de dano. Quê? Nossa, Joey, você eu acho não que sabe foi de o máximo. luz? Mais uma vez, você pode descrever como que você mata ele. Nossa senhora, velho. Cara. Só vou cortar a cabeça fora dele mesmo. Ok. Você tá cansado, vê, né, de pensar. ele vai dar um soco na Beatriz e você, por baixo, só passa liso a lâmina na cabeça dele, que cai do lado e todas as tatuagens. E você vê que quando você corta, dentro dele tá brilhando muito também. Dentro da cabeça no pescoço, a carne inteira dele tá brilhando. Mas ela começa a perder o brilho e pum, ele cai duro no chão, na frente de vocês, morto. Enquanto a cabeça dele cai no chão e antes do corpo dele cair, o Joey quer apontar a espada pro Henry. O Henry E só sumiu. olhar. Você não sabe mais onde ele tá. Durante a batalha, ele vazou. Ele e o outro escrito. Tá. Beleza. Assim que o bicho caiu, eu corro pra bolsa desse cara daqui. Eu quero procurar a cinza humana, mestre. Pode dar um loot nele, por favor. Pode dar um encontrar. Tá. Vou ficar o quê? Beatriz, olhando, você tá bem? Ela tá deitada no chão meio assim ainda. Acho que sim. Eu Pode ajudo ser ela a assim. se E ela levantar. faz força pra levantar. Eu ajudo. Ok. Tá, isso é normal. Primeiro dia, né? Sorte, Dante, por favor. Isso é o Primeiro primeiro dia. dia, né? Pode crer. Nossa, hoje tamo bem, vai continuar bem. Nossa, sucesso normal por 1. Tá. Você encontra alguns fios de cobre, um celular velho. Quanto sorte tirou? Normal? Normal. Tá. Você não encontra mais nada. Eu não acho cinza humana? Não acha mais Cis-Humana, não. Ele te deu tudo que ele tinha, provavelmente. Tá. Não, mas aquilo era cinza animal, na real, que ele me deu. Ele tirou o cinza, você não sabe o que é. Ah, justo. Já deram a encontrar nesse aqui? Ele No tá cara cortado no meio, você vai encontrar só o... Não, você pode dar Ah, não é encontrar, você pode dar possível. encontrar, Tá. você pode dar encontrar. Tá. Vamos Eu lá, vou hein, mestre. correndo, Lembra que eu tenho Beatriz. R$13, hein? Beatriz, você tá bem? Você tá bem? Eu tô. Esquece de encontrar, mestre. É, você não encontra nada aí, não. Eu também. Que ódio. Ei, Dante, agora eu entendi por que a moça da espingarda prendeu você. Gente, a Fico gente quieto. não devia subir no segundo andar. Ele literalmente disse onde tá a Alice. A gente devia, Arthur. Quer ir agora? Tudo bem, vamos se apressar. Sim.
Tá. O Joey meio que ignora os corpos, ele não procura muita coisa porque ele tá muito focado em encontrar a Liz. Ok. Ele tá visivelmente Focado. nervoso, irritado, Ah. sabe? Com tudo que tá acontecendo. É demais. Aí, Dante, Oi. isso que você fez foi horrível. Eu sei. Mas se você for usar, só se certifica de usar pro nosso lado. Eu não quero ter que usar isso mais. Será que Ah, o é. meu faz isso também? Eu não quero ver pra descobrir, Arthur. Pra onde a gente sobe, Joey? Joey puxa o mapa. Ok, deixa eu puxar o mapa aqui. Mapa. Tá aqui. Tudo indica que é nessa sala do lado do ponto de interrogação. Que a gente ainda não entrou. Enquanto o Joey tá falando, eu olho pro corte dele. Joey, posso ver seu corte? Dante, você entendeu que você não precisava brigar, né? Eu queria saber Sim. onde é que a sua lealdade estava. Eu não conheço Obrigado. nenhum deles a não ser o Henry. Não me agradeça pelo que eu fiz, por favor. Eu não Eu quero fazer preciso isso mais. agradecer, porque se não fosse por você, a gente estaria... Eu não sei o que teria acontecido. Eu fico quieto. Eu mostro o corte pra ele. Eu quero olhar o corte dele, ver se eu posso dar algum tipo de sutura, alguma coisa assim. Ele não é uma lesão grave, então você teria que passar tipo 1 hora fazendo um teste de medicina nele pra curar um D3. Tá. Você O pode único perder a jeito- vantagem dos primeiros socorros pra passar meia hora curando um D3 com o Medkit. Se você quiser, em 30 minutos eu consigo arrumar esse machucado. Vamos fazer isso depois. Depois que a gente encontrar a senhorita Liz. Obrigado. Escuta, você tá bem mesmo? Eu tô bem. Você precisa estar bem. Eu prometi te levar de volta pra cela. Essa hora, vendo toda essa situação, vou dar um abraço no Dante. E eu vou perguntar pra ele enquanto abraço ele, não sei se ele vai retribuir o abraço. Por que você fez isso? Por que você fingiu que não me conhecia? Só pra ele, eu tô falando isso baixo. Mas eles estão ouvindo. Eles estão bem perto. Depois eu te explico. Sarah, acho que aqui na hora. Quando vai ter a longa hora, história. Dante? Eu acho que se eu souber de tudo, eu posso ajudar muito mais. Esse é o problema. Você não... É melhor você não saber de tudo. Eu não vejo de que forma isso poderia ser melhor. E Pra- solto do abraço. Vocês querem realmente saber por que eu não falei nada pra ela? Sim. Até aproximo pra ouvir a história. A gente não tem como confiar em você se você não for sincero. Tudo bem. Assim que ela veio falar comigo e eu chamei ela de Lily e ela não reconheceu, deu pra saber na mesma hora que alguma coisa tinha tirado as memórias dela. E eu pesquisei muito sobre esses ocultistas, exatamente como funciona rituais, como funciona esse outro lado. E parece que, independente do que você faça com essas criaturas, elas não morrem. Você pode até matar elas, mas elas ainda podem voltar. E quanto mais eu estudei, mais as evidências apontavam que essas criaturas vivem, seja na memória da pessoa, ou se tiver qualquer tipo de memória que essa criatura existe, ela pode voltar, ela talvez pode até ganhar força, não sei. E eu fiquei com medo de que se a Lilian descobrisse mais sobre o passado dela, ela lembrasse sobre alguma coisa que trouxesse algum tipo de criatura assim. Foi pra mim esse... Eu só quero saber o que fez ela perder a memória antes de falar qualquer coisa pra ela. Não entendi Beatriz, eu nada. acho que foi por isso que a sua mãe desapareceu.
não consigo imaginar nenhum outro motivo, mas você sabe o que aconteceu comigo durante esses anos que eu não me lembro? Eu não sei, você foi adotado logo antes do orfanato pegar fogo, eu realmente não sei. Foi a última vez que eu te vi. Foi a última vez que você me viu? Sim, foi realmente a última vez que eu te vi, eu não preciso mentir sobre isso. Tudo bem. Obrigada por ter falado. Pessoal, tá na hora da gente ir. É verdade. Tem mais Descobrir uma por onde a sala gente pra... sobe. Tem mais uma sala pra gente procurar, mas eu sugiro a gente fazer isso na volta. Vamos tentar encontrar a senhorita Alice primeiro. E Então o primeiro andar do orfanato do lado direito, a gente não vai, então. Só vamos tentar encontrar a senhorita Alice, por favor. Vamos lá em cima primeiro. Tá, Pra onde é? que vai? Só pra conferir no mapa pra onde a gente vai? Cadê o mapa? Se a Mapa gente... daqui fora, embaixo. Eu vou puxar aqui de novo. Se a gente subir aqui de onde o Kaiser e o Arthur vieram, a gente pode virar à direita e talvez as escadas estejam ali. Não é onde tem umas escadas desenhadas aqui? É onde tem umas escadas desenhadas aqui, exatamente. Tá, a gente tava perto do ponto de interrogação, então. Tá, entendi, beleza. Vamos lá. Então vamos vir por onde vocês vieram, né, Joey? Isso. Dante. É Eu da não sou onde a bom com gente veio. mapas. Dá um teste de inteligência vendo esse mapa de novo. Eu? Vibes. E Beatriz também, vou deixar. Tá, inteligência? Arthur. Sucesso normal. Calma. A gente já lembrava que eram os quartos, né? Fracasso total. Você consegue reconhecer, e você ao menos lembra vagamente, que o orfanato tem um elevador. Eu sei exatamente nesse mapa onde é que é? Não, mas você sabe que tem. Gente, eu tenho quase certeza que o orfanato tem um elevador. Se ele estiver ainda operacional, baseado em tudo que a gente já visitou, eu acho que ele tá nesse cômodo do lado do ponto de interrogação, na direita. Eu sabia. Kaiser, eu não entendo de mapa. A gente já foi no ponto de interrogação? Não. A gente tava pra Ainda não. ir, e aí a gente Talvez. voltou pra essa galera. Talvez a gente Vamos na devesse volta. Na ir volta. a caminho do elevador. Ou usar a escada mesmo. A Vocês gente sabem tem o que que é decidir melhor. isso rápido. Eu não. Não. Eu quero dar uma encontrar na eu prefiro sala não ir enquanto na eles área estão dos conversando. dormitórios por Que enquanto. sala? Nessa sala que a gente tá, eu quero ver se tem alguma coisa nos Não é uma ocultistas sala, é que uma pode... área aberta, né? Sim, nessa área aberta. Eu quero ver, tipo, no corpo dos ocultistas, na área que eles Você já estavam, se tem deram alguma luz coisa na pra maioria ser dos útil. corpos que estão aí. Dando encontrar no geral, você só vê... Os existidos, eles estão meio que perto de vocês, mas eles não estão grudando em vocês, eles só estão próximos. Você não parece... Não tem nada que chame a sua atenção, assim, logo de cara. Meu Deus do céu, alguém... Eu vou ter que deletar esse mapa, pronto. Mas o que você reconhece, Dante, pegando a lanterna, dando uma olhada ao redor, você vê a velha árvore que quando você cresceu aqui ela era bem viva e bonita, e você vê no canto o que parece ser um pequeno cemitério com algumas flores mortas. Dá um teste de... Dá um teste de encontrar pra mim, pode ser. Nice, velho. Sucesso bom. Você consegue perceber que essas tumbas não são de adultos. Provavelmente são crianças enterradas aqui. Eu consigo associar que foi por causa do incêndio? Você fez essa associação, eu não posso confirmar nem negar. Justo. Tá. Eu volto. Então vamos, gente. Seja lá o que estiver naquela sala aqui do mapa que tem interrogação, não é mais importante que a Elizabeth. Vamos lá pra cima. Vamos. Vamos. Já arma aí, mano. Eu vou ser o último. Vocês seguem então. Chegam no corredor e ele vira à direita e à esquerda. Eu acho que eu vou na frente. Até onde eu posso ir? Vai andando. Eu vou logo atrás da Beatriz. O Joey Vocês tá um passam pouco essa porta machucado. ao lado de vocês, é uma porta bem resistente. E ela tá completamente fechada. Parece estar até... É uma das poucas portas assim que parece estar bem inteiras do orfanato. Mais à frente vocês veem uma porta fechada. E ela também é uma porta até um pouco estranha. Ela é preta e parece ter uns detalhes assim decorados. Alguém vai abrir a porta aqui? Não, é porque eu cliquei e ela começou tá. a descer sozinha. Eu fiquei com medo de abrir. Você tá passando por último, né, Arthur? Sim. Na porta.
Ah, não, olha lá. Aproveitando que você deixou a fresta aberta, você consegue ver, passando por ela, aquele olho amarelo, com 2 pupilas, te olhando. Você passa a lanterna, você vê ele, você volta e ele não tá mais lá. E você continua. Vocês chegam e vocês encontram um painel de elevador e ele tá trancado com um cadeado. Puta que pariu. Kaiser, faz sua aconteceu? mágica aí, vai. Calma, gente, eu tenho uma É um chave. cadeado bem grande, forte e resistente. Gente, eu Você tenho uma tem a chave, chave? comigo. Sim, eu peguei uma chave mais cedo, pode ser aqui. Então vai. Onde você pegou essa chave? Mais cedo, há alguns minutos. Aonde? Há 7 dias atrás, versão player. Mas aonde? Eu não sei onde que foi, mas eu peguei Dentro de um uma armário. semana. Dentro de um De um armário. armário, pode crer. Ah, tá, ok. Se você já tivesse a chave antes de vir pra cá, eu ia achar estranho. Abre aí. Quero vir até aqui. Eu quero tentar usar essa chave. A que eu chave peguei. do... claramente a chave desse elevador é bem maior do que a que você tem. Ok, então vamos procurar. Não rolou não, rapaziada. O que tá acontecendo aí? Não deu certo. O elevador tá trancado por um painel. Se fosse pra chutar, eu escolheria... Painel? É, o painel de chamar o elevador, tá vendo? Ele tá trancado por um painel. Tá trancado por um cadeado, ou painel. Dá Quem tiro, tem essa chave não seria o cara responsável pra arrumar aqui, no caso do zelador? Pode ser que sim, mas... Arthur, se eu der um tiro nisso aqui, provavelmente eu vou acabar tirando em algum fio, alguma coisa que vai fazer o elevador parar de funcionar. Verdade, Kaiser. Kaiser, você não Ganhei tem uma granada? sanidade, tamo O O junto, Joey valeu. pergunta. Você não tem uma granada, Kaiser? Joey, se um tiro vai Não vai danificar os pela fios, uma escada. granada vai explodir o granada. É, por que a gente não vai pela escada do outro lado? É por isso que o gente? Joey É não só faz dar os a planos. volta. É só dar a volta. Eu prefiro não ir de escada. Aí eu já vou passando por todo mundo e eu abro essa porta aqui. Você Ei, abre Dante. a porta e ela Eita. tá destrancada Oi? e pode abrir. O Joey tá muito machucado, ele tá meio que mancando assim. Ele pede ajuda Calma aí, calma aí. do Dante aqui no sofá pra cuidar do ferimento. Você disse que abre a podia porta ajudar, e né? você vê claramente Eu o posso que tentar. parece ser uma biblioteca. E dentro dela parece ter uma forte neblina. Ah, não. Tá. Eu tô olhando Tem- o ferimento do Dante enquanto isso. Dante, bom. que desculpa, Joey. Gente, tem neblina aqui. Vocês sabem que Você neblina tá não é olhando o bom ferimento de sinal. quem? Dante, desculpa. O Joey pediu pra orar o ferimento Ok. dele, eu tô olhando. Você olhou e ele tem um ferimento bem forte ali no... Qual foi o dano que você tomou? 5, Joey? 3. 3? Tomou... Qual foi Eu o tô com maior dano cinco que de você vida. tomou? De uma vez só. Acho que foi esse. De 3, ok. Você tem um corte, você tá vendo um corte de 3 de dano ali nele. Então, já que ele pediu pra ajudar, eu vou pegar o kit médico e vou começar a mexer nele. Tá bom. Cortando E- assim a Dá um gazinha. pá. teste de medicina então pra mim, por favor. Você quer com meia hora, né? Vai ser meia hora isso Ok, daí. então não tem teste de... Não tem vantagem, só dá o teste. Tá. Normal. Ok, você consegue... Você vai conseguir curar um D3 quando acabar o processo. Nice. Você vê Ah, então essa beleza. biblioteca, o que parece uma biblioteca, você vê uma estante de livros à sua frente. Alguns livros jogados. Ela tá meio bagunçada e meio empoeirada. Nossa, eu vou no banheiro enquanto isso, já que eu tô Peraí, a gente lascado. já vai pro intervalo já. Pode ficar aí, Ah, dando sim. esse segundinho. Bora, Kaiser. Vocês estão preparados aí? Sim. Bora. Que cheiro tem essa biblioteca? É cheiro de livro velho, cheiro de pó, assim, bastante pó. Ok, eu vou entrando. Você vai entrando na biblioteca e você vê nada. Ela parece estar bem vazia e a sua lanterna ilumina, assim, você vê todos os floquinhos de poeira pelo ar e ela tá completamente vazia. Até um pouco assustador o tanto que ela tá vazia e até parece coar os passos quando você entra. Eu posso tentar escutar alguma coisa? Logo de cara, eu quero que você dê um encontrar e um escutar. Encontrar e escutar. Isso. Vai, Dadinho, por favor, Dadinho. Ah, maluco. Tá, Escutar agora. ok. Mano, eu não quero mais jogar. Quanto foi? 3 e 4. Ok.
Você não escuta, você ouve só os ecos dos seus passos e dos passos dos seus amigos, a respiração de vocês. O ambiente é um pouco frio e mais nada. Você passa e quando você passa pelo lado, Arthur, me dá um encontrar, por favor. Você só quer humilhar a gente, né? velho. Ele só quer humilhar eu e você, Preciso o Kaiser, mano. Preciso usar óculos, mano. Drinks. Você passa e continua. Que inferno. Tem que dar o escutar também, não, né? Não, não. E eu tô atrás, tô logo atrás. Ok, tô você aqui. vem passando, Beatriz, pode vai, dar um Beatriz, por encontrar, por favor. favor. Tá nas suas Vamos mãos. lá, vamos lá. Encontrar. A chave tá nas suas mãos. Tirei 6. Mais uma vez, você passa e não vê nada. Infelizmente, a pista que você preparou, Não tem vai pista ser nenhuma, encontrada. vocês vão entrando na biblioteca. Ah, Enquanto tudo isso, bem. o Dante e o Joey ficam aqui fora? Ok? Ficam. É o jeito, tamo na função Vocês aqui, não né? encontram. Vocês olham, né, ao redor de toda a biblioteca e vocês não veem nada. Mas, Arthur, Ah, não. quando você olha pra essa estante que você tá apontando, você vê que tem um papel colado nela. Uma tira de papel. E ela tem uma palavra escrita nela. Eu consigo ver daqui? Você consegue, ela tá escrita bem grande. A tira de papel colada na estante tá escrito espelho. Ei, Kaiser. Olha isso aqui. Colocaram o espelho escrito numa estante. Eu olho os livros que estão em cima ou embaixo pra ver se tem algum que tem espelho no nome do título, sei lá. Ah, pera aí, deixa eu ver. Ela tá pendurada, tipo, por uma fitinha, assim. Ela tá meio... Vocês veem ela meio que... No meio da com estante, vento. né? Com um monte de livro em cima e embaixo. Do lado dessa estante, tipo, aqui onde tá aqui, ó, onde tá o cara tá apontando Ah, tá, agora, tá, sabe? tá. Na beirinha dela. Ela é bem branca. Deixa eu pegar aqui... Rapidinho, ok. Você vê que essa estante, ela tem vários livros de história. O que será que isso significa? Você não encontra nenhum com o nome espelho. Mas você vê o vento... quando você anda, você empurra um pouco o vento, você vê a folha, né? Voando um pouquinho nessa fita que ela tá colada. Eu não sei o que significa. Não tem mais nada, só tá escrito espelho. Você não sabe. Tá escrito espelho de um lado. Tá bom. Eu tô mais... Tá, vai. Eu não Vou olhar a sala Não aqui vou por fazer isso enquanto. porque... Vou olhar aqui. Você olha ao redor e você vê só vários livros de vários gêneros diferentes. Matemática, romance, ficção. São várias estantes. Eu vou... Tinha que tá pendurada aí Peraí, também. o quê? Dar uma passadinha. Eu vou dar uma olhada nessa fita que tá pendurada aí também. É uma fita. Tudo bem. Tem alguma coisa do outro lado escrita? Você pega ela na mão. Pego. Tá, você pega ela na mão. E eu vou deixar você virar. Só apertar F em cima da fita. Pessoal, A tem porta alguma coisa... fecha. Calma. Alguma coisa... Foi alto? Beatrice, eu... você entra na biblioteca e estranhamente você já tá aqui. E é aqui que a gente vai pro intervalo. E a gente volta daqui a 5 minutinhos com Como que eu tenho que mijar? Ordem Paranormal Desconjuração. Eu também. Vamos nessa. 5 minutinhos, já estamos de volta. Intervalo rapidinho. Simbora. Tchau.
Estamos de volta, estamos de volta. Opa, beleza. E o Bruno fazendo cocô. Obrigado a todo mundo assistindo ao Foi mal, foi mal, foi mal. relaxa, tá tudo certo. Deixa eu puxar aqui. Eu não tava cagando. Seu cocôzento. Ai, mano. A gente parou antes do intervalo. Vocês entraram numa biblioteca misteriosa. Joey e Dante ficaram se curando, né? Dante ficou tratando os ferimentos de Joey do lado de fora. E a porta fechou estrondosamente logo depois da Beatriz pegar um papel com a palavra espelho e olhar do outro lado, vendo um símbolo estranho. Mas a porta se fechou só depois da Beatriz ter entrado na biblioteca e dado de cara com ela mesma segurando um papel na mão. Beatriz, você não sabe qual é a verdadeira. Você vai interpretar as duas. Duas? Sim. Ainda bem que você pegou o papel. Mestre, a gente ouviu ali de fora o barulho? Vocês ouviram um barulho, a porta fechando. Eu tô vendo as duas, né? Sim. Tá, a Beatriz que entra, na hora aponta a balestra pra outra. Ok. Ô! O que tá acontecendo? Espera, eu posso explicar. Olha, aqui nessa estante tem um papel que tá escrito espelho. Se você olhar o verso desse papel, tem um símbolo de um ritual. E nesse momento a porta bateu e eu acabei de aparecer aqui comigo e com... Que porra é essa, velho? Não atira. Beleza, não vou atirar, mas é óbvio que a que tá mais perto da porta é a falsa. O Orfeu, você consegue puxar ele aí, Tris? Onde ele tá? Eu vou puxar ele aqui? Eu perdi ele há muito tempo. Tudo bem, não, ele tava com você. E na hora que entra a segunda você... Deixa eu puxar ele. Ele simplesmente voa pra cima de uma estante. E fica em cima de uma estante. Calma, Kaiser, calma. Isso. É óbvio que é que tá mais perto da porta. O que aconteceu? Pode atirar nela. Não em mim. Hã? Espera, eu também não sei o que tá acontecendo aqui. Não vamos atirar em ninguém. Parece que tá acontecendo um... Espera, eu vou me aproximar de mim e vou tentar encostar em mim. Ok, qual das duas pode se movendo aí? Puta que pariu. Você chega próxima de você mesma e você consegue se encostar. Ela é real. Beleza. Como que isso aconteceu? Alô? Eu acho que isso não é um problema. As Eu duas acho que isso Beatriz não se é um encostam, problema, assim. Kaiser. Eu acho que isso não é um problema. Como não é problema? As duas estão falando isso, tá? Cadê o papel? Tá na mão dessa da Beatriz 1 ainda. Tá aqui o papel. Na verdade, Foi talvez o eu papel esteja... que fez isso? Sim, foi o papel que fez isso. Eu vou entregar o papel pro Kaiser. Rasga isso aí, Kaiser. Você pega o papel? Eu pego. Você pega o papel e você vê esse ritual aí. Não tem outro eu? Não que você saiba. Eu rasgo o papel. Você rasga o papel e ele é um várias papel. partes. Ele é tipo um papel. Você rasga, não parece nenhum elemento especial sobre ele. Então esse papel não existe mais. Rasguei ele inteiro. Hein? A porta tá trancada? Alguma coisa bateu a porta. No momento Dá que eu licença. peguei o papel, a Beatriz de 2 segundos do passado tá falando. No momento que eu peguei o papel, a porta bateu logo depois que vocês entraram. Da primeira vez que eu passei por ela, ela não tinha batido. Eu acho que tem alguma coisa pra acontecer. Na primeira vez, como assim? Cada uma só passou uma vez. A Eu segunda sei, da não primeira tem as vez que a memórias primeira da passou. Exatamente, aqui tem as memórias da primeira, tá falando isso. Isso aí. Depois que você passou, a porta bateu. Mas da primeira vez que eu entrei com os dois, a porta não tinha batido. Então tem alguma coisa diferente acontecendo. Talvez tenha alguma coisa pra acontecer agora. E a Beatriz 2 vai querer dar um encontrar. Vocês ouvem, vindo de algum lugar da biblioteca, ecoando, uma risadinha fina. Quem tá rindo? Ó, a Beatriz 2 encontrou um sucesso bom. O que? O que você dá? Encontrar o quê?
encontrar nesse momento. No momento que falou que tinha alguma coisa que podia acontecer de diferente, a Beatriz 2 deu um Tá, encontrar. mas o que você tá procurando? Você só olhou ao redor. Você viu várias Sim, estantes. qualquer outra coisa ao redor, não? Você não viu nada. Você tem uma névoa no ar e vocês ouvem essas risadas ecoando pela Tá. biblioteca. Quem que tá aí, caralho? Eu tô procurando aqui, eu tô adentrando aqui na... Ops! Todo Cadê? mundo procura. Alô? Vocês andam pela biblioteca, vocês não enxergam nada. Não tem ninguém Eu chego além aqui de na vocês. porta. Eu bato várias vezes. Tu. Dante! Dante, alô! Tenta abrir a porta, Joey e Kaiser. Dante, vocês não estão escutando nada. Vocês só ouviram a porta batendo. Puta que pariu. Você acha que eles estão bem, Joe? Eu não sei, essa batida foi meio forte. Quer tentar dar uma olhada? Pode ser, vou dar uma olhada na porta rapidinho. Eu vou junto com ele. Vocês vão e vocês encontram a porta completamente fechada. A gente não consegue abrir? Você tentou? Eu tento abrir. Trancada. Eu tô batendo ainda. Alô! E nada é escutado por eles. Eu vou dar um chute. Pode dar um teste de força. Machucar, mano. Bom, Vocês veem do lado de dentro a porta batendo. Você não consegue abrir. A porta é bem resistente, como eu disse mais cedo. A gente do lado de dentro viu, então. Você ouviu uma batida do lado de fora, sim. E você consegue escutar eles conversando. Ah, você acha que tá alguma coisa? Não sei. Gente, alô! Vocês não estão me ouvindo? E eu batendo ainda na porta. você escuta alguma coisa, Dante? Não escutei nada. A Eu Beatriz escuto eles 1, falando isso, né? Você escuta eles, Eles não sim. escutam. Que eles a não Beatriz escutaram 1 nada. vai perguntar pra Beatriz 2. Quais são suas últimas memórias? Qual é a 1 e Quais qual é a são- 2? Essa aqui é um. Eu vou definir E uma aí? cor diferente pra cada uma, só pra gente ter... Pra gente poder fazer isso, calma aí. Eu vou deixar a Beatriz 2 um pouquinho mais vermelha, pode ser? Assim. Só porque ela é farsante? Então eu vou tirar a cor, pronto. Tô brincando. Não, agora você acabou de perder a cor. Não, vai ficar. Só pra vocês diferenciarem. Tá. E a Beatriz 2 vai responder. Minhas últimas Essa é a segunda lembranças que chegou. são. Isso. Só pra ter certeza, ela tem as mesmas lembranças que a 1, né? Exatamente a mesma coisa. Você entrou no... Vocês estavam entrando na biblioteca, Beleza. você entrou, você Só tava tem lá. 2 segundos de diferença, É. beleza. Entrar nessa biblioteca e antes disso o Dante tinha acabado de falar pra mim que ele na verdade me conhecia, que nosso nome é Lilian. E eu, tudo bem, eu acho que a gente pode confiar nela. E aí a Beatriz 2, mas eu não sei se eu posso confiar em você. E aí a Beatriz vai falar, escuta, o que aconteceu é exatamente a mesma coisa. Eu também não sei o nome do Dante nesse momento, mas eu sei que as nossas últimas lembranças antes da gente perder a memória são estar com o Orfeu em uma sala e estar com esse colar. Inclusive, a gente viu a nossa mãe hoje. Eu vou sair de perto. Aí elas... Eu não tô beleza, entendendo eu nada, posso cara. confiar em daqui. você. Eu vou sair daqui. Pelo menos agora a gente tem 32 virotes. Isso é uma boa coisa. Olha, vocês estão Você. falando, mas Agora isso tem uma vai dar alguma Beatriz coisa? amarela e uma vermelha. Joey, Beleza. Agora não tem mais como dizer qualquer qual. A Oi. gente tem que As dar um duas são jeito... falsas ou verdadeiras. você... A gente tem que descobrir você como que a quer gente vai tentar dar um achar alguma jeito coisa nisso. pra quebrar a parede? Vocês ainda escutam aquela risadinha. Ops. Parece Tá me chamando, mas que não tem parece. alguém um pouquinho dividido aqui, hein? Talvez vocês precisem de uma ajudinha. Você que tá falando isso, Kaiser? Não. Vocês ouvem isso ecoando de algum lugar. Da onde tá da vindo biblioteca. isso? Dá pra Me não ajuda. escutar? Pode escutar. Me ajuda. Pra ver de onde tá vindo? Não, Dá pra não dar escutar? Dá pra não Dá, escutar? dá escutar, pode dar, sempre dá. Ah, então Não, vou dar. vamos Achei lá, que era vamos lá. no geral. Achei que não dava pra saber de onde tava vindo. Não, vocês não tentaram. Você tem que rolar. pra Beleza, escutar. uma tirou Achei um que não sucesso dava, o bagulho mó normal, vou rolar pra sobrenatural. outra. Eu Vocês, quero tentar também, vocês mano. podem sempre tentar. É a regra do RPG. Tá, uma Beatriz tirou um sucesso normal e a outra um fracasso. Eu Vocês normal não também. conseguem reconhecer de onde isso tá vindo. Nossa. Ah, Palavras têm o poder absoluto, não tem? Sempre são as palavras. espelho? Ah, ok, não funcionou. O que é isso aqui na minha frente?
São livros, são vários livros. Esses livros aí são Uma livros estante? são romances. São livros de romance de ficção. Tem Entre o Cavalo e o Lobo aqui? Não, porque não é romance. Tá. Nenhuma dos livros tem espelho no título. E Entre o Cavalo e o Lobo é um livro de terror. Não, você não encontra nada sobre espelho. Gente, vamos... Eu queria... Deve ter outra saída. Eu queria dar boas-vindas a vocês. A minha aula. Se vocês participarem da minha aula e forem bons alunos, eu ajudo a amiga indecisa aí. Tudo bem, parece que o pessoal daqui gosta de uns joguinhos. Que tipo É de a aula? Beatrice 2 que falou isso. A aula de hoje é sobre o outro lado. O conhecimento do outro lado pode ser dividido em 5 elementos principais. Como um bom professor, eu vou dar um enigma e vocês precisam encontrar a resposta para cada um dos elementos. Puta que pariu. De repente, Arthur, você ouve um sussurro do seu lado. O primeiro tá escondido dentro de todos vocês. Bem no seu ouvidinho, seu escutou. Ninguém mais escutou. Ah, não. Vocês escutaram isso? O quê? Não, Ele o tá quê? falando. Ele falou que o primeiro tá escondido dentro de todos nós. Falou? Falou! O primeiro estará escondido dentro de todos nós? Será que... Que é o sangue. Eu não quero saber no que isso vai dar. Eu vou andando e vou procurando alguma coisa, mano. Vou dar um rolê, olhando pro teto, ver se tem algum Espera. espelho na parede. Espera, eu me lembro que... Daqueles versículos que a gente encontrou da Bíblia. A primeira frase era: eis que estou à porta e bato. Nananina não, aula errada. Preste atenção na minha aula agora. Dentro Aula é de o todos nós. cacete. Eu vou A sair procurando. Beatrice 2 agora vai falar: é o pecado? Vocês estão numa floresta de conhecimento. Encontrem e me mostrem o que eu tô pedindo. Entendi. Tem que dar... Podemos dar um encontrar. Eu tô procurando, mano. Eu tô Encontrar dando o um quê? O que rolê. vocês estão procurando? Estamos procurando... Tá. Cara, eu procurando um espelho nas paredes que tem slot. Você não de encontra drive em espelho em lugar nenhum. A sua lanterna estaria refletindo, você não vê nenhum tipo de espelho. Então eu quero andar entre os livros pra ver se algum me chama atenção ou se algum tem espelho no título. Todos são livros normais, pode não encontrar. Eu quero procurar a palavra alma também, se eu puder. Ok. Encontrar? Gente, será que não é 5 elementos, né? Ele falou o primeiro. O primeiro Extremo, pode ser bosta. sangue. Você não encontra nada que te chame a atenção. Nenhum livro parece ser especial. Parece uma biblioteca normal. Antiga, meio suja, abandonada, mas normal. Quando eu tiro extremo, eu não acho nada, mano. Vou tentar encontrar alguma diferença entre as duas Beatrizes. Não existe, elas são exatamente iguais. Exatamente iguais, nada. Caramba. Beleza, não, eu tenho saída. A gente vai ter que jogar o joguinho do psicopata aí. Ei, Beatriz. Oi, O oi. Orfeu tá bem? Eu não sei, Ele tá confuso, você vê ele olhando pras duas assim. Ele tá ali, ele parece estar bem, ele não tá agindo de maneira ansiosa nem nada do tipo. Talvez ele esteja um pouco confuso, mas Ok. ele tá bem. Tá. Os elementos agora, foco. Talvez eu saiba. Eu pego minha faca de CS. Eu dou uma cortadinha de leve no meu dedo. E falo, é sangue? Afobados, alunos afobados. Puta que pariu. O primeiro elemento. Eu quero uma representação dele. Aqui, me mostrem. Maluco, como não é sangue, velho? Eu cortei meu dedo com sangue, tem sangue. Fudeu! Alguém tem uma ideia? Não sei, o primeiro dos Eu elementos estou é terra. escondido dentro de todos vocês. Água, sangue.
Qualquer coisa. ver, não ouvir. Tá, tamo pensando, moço. Professor. Mano, eu ergo meu dedo assim com sangue no meu dedo. Não é isso que você quer? Eu já vi um monte de gente usar isso pra ritual. Essa matéria do próximo trimestre. Velho, Tá, esse São bagulho vai 5 elementos. O Arthur ele cospe no chão. É isso? Não? Eu acho que pela Nenhuma resposta, resposta. Pera, Vocês não é veem, um órgão não, né? vocês ouvem um pergunto. barulho ao lado de vocês. Vocês veem que alguns livros caíram no chão. Vou ver quais livros caíram. Foi na estante de baixo, atrás do Arthur. Tá, então eu viro. São livros religiosos. Ahn, 5 elementos. Maluco, eu não tenho ideia. Será que é a fé, mano? A fé, eu não sei. Mas como que a gente vai mostrar isso pra ele? Mais livros caem atrás de vocês. Na estante do conteúdo de história. Um livro de história caíram no chão agora. Eu quero dar uma olhada no título dos livros que caíram aqui no Não parecem ter religioso. nada de especial. Ah. Agora eu vou lá nos de história, então. Não parece ter nada de especial também. É morte? Ele começa a Será puxar. que. Vocês veem um livro caindo de uma estante, alguns segundos depois, outro livro cai de outra estante. Vários livros vão caindo de várias estantes diferentes. Livros que parecem ser completamente aleatórios. Alguém tá tecrando muito. Sou eu. Ah, tá. É conhecimento, eu Seria não conhecimento? Eu pensei nisso também. Mostrem. Conhecimento. Não! Ele derruba mais alguns livros. sei. Caralho, mano, como é difícil ser burro, mano. Elemento. Eu estou escondido dentro de todos vocês. Ave Maria. Maluco, não é. Temos Não é alma, sangue. temos subconsciente, temos Não é- espírito. Não é sangue, não é alma, não é órgão. Mas ele tá derrubando os livros, deve ter algum motivo. Temos medo, temos pecado, temos. Mas a gente tem que demonstrar, É a escrita. né? Como que a gente vai demonstrar alguma coisa? O conhecimento. Alguém ensina alguma coisa pra ele aí, Kaiser. Isso tá o quê? Não sei, ué. Você que é inteligente aqui. Não sou inteligente. Senão a gente já estaria fora daqui. Beatriz, Vamos pensar. Oi, oi. vocês duas. Olha os bolsos aí. Os bolsos? É, as duas. Olhando os bolsos. Vocês veem puf, pá, um barulho do outro lado da biblioteca. Vamos, Deve ser livro caindo, mas vamos lá ver. vamos lá ver. Vocês correm até o outro lado da biblioteca e vocês veem uma pilha de livros e um papel colado em cima. Tem uma E o que coisa tá no escrita. papel? Tá escrito livro. Livro. Tem Mano, alguma gente, coisa é do mu- outro lado do papel? Nada. A gente deve ser muito imbecil mesmo, né, mano? É complicado. Eu queria pedir desculpa aí pra todo mundo que tá assistindo a nossa. Mano, é que pode ser É. absolutamente qualquer coisa. Mano, que é são muito 5 elementos, aberto, tá velho. ligado? Quem sabe de alguma coisa que a gente não sabe. O Hakim tá muito desgramento ali, ó. Tudo bem. Livros. História passado? É uma história, né? Passado. Lembranças, memórias. Me mostrem.
Maluco, eu vou pegar um livro e vou abrir pra ele. Ponto, primeiro aluno. Agora vocês estão no Puta caminho que certo. pariu! Me mostra. Mostrar pra ele aonde. Eu Onde estou tá? escondido dentro de todos vocês. Um livro? Calma, Vamos. Alguém tem uma caneta? Sei lá, alguma coisa? Eu acho que não tenho. Ah, o Kaiser já cortou o dedo aí, escreve com sangue. escreveu o quê? Sei lá, ela pediu a caneta. Do que era esse livro que você pegou, Kaiser? Qualquer um. De onde você pegou? Você pegou um livro de religião, que tava... Pode ser. Essa estante aqui é de religião. Tô perdendo a paciência, maluco. Indo pro caminho certo, a gente tem que mostrar. Caralho, velho, eu não tenho a menor ideia. Tá dentro da do que gente, tá a gente tem que se cortar pra te mostrar o que tá dentro da gente. Eu vou pegar meu dedinho cortado, vou cortar mais um pouco, passar um sangue no livro. Eu vou mostrar pra ele. Mano, sei lá, eu tô tentando tudo nessa altura do campeonato, maluco. Muito cedo. Matéria errada. Eu estou escondido dentro de todos vocês. Kaiser, talvez sejam segredos passado. Você podia tentar mostrar fotos? Eu vou mostrar minhas fotos, mano. Eu vou tentar tudo, vai. Você vamos lá. puxa as fotos com o rosto, nada acontece. Me mostre Vou tentar. o que está escondido dentro de todos vocês. Até o cara do mal tá perdendo a paciência. Até o cara do mal, velho. Tá, Mano, ler. nossa, matar Vou tentar nós. ler também. uma parte do livro. Que livro? Vou pegar algum livro. Qual das Beatrizes? A Beatriz 1 vai pegar um livro de religião. O que você vai buscar no livro? O que eu vou buscar no livro? Vou buscar uma parte falando sobre pecados e segredos e inseguranças. Você pode dar usar bibliotecas pra ver se você acha isso? Maluco, eu acho que é mais simples que isso. Só que eu não tô conseguindo compreender. Eu também não. É carbono! Usar bibliotecas, vamos, tira um dado bom. Tirei um sucesso bom, mas eu tirei. Você tirei encontra um 19. capítulo sobre pecados. Você segura Tá. ele, folheia, nada acontece. Puf, o livro cai no chão. Resposta errada. Arthur, um segredo, conta um segredo. Alguma Não coisa acho que que, ninguém eu não acho sabe. que é segredo. Eu acho que é alguma coisa que tem a ver com os livros que também tem dentro da gente. Uma coisa material. A gente precisa mostrar pra ele. Não tem como mostrar um segredo. É um elemento que tem do outro lado também. Vocês já foram pro outro lado, vocês dois. O que vocês viram lá? Tá, mas não tem nada a ver com isso. Vocês não lembram de nada? Eu não sei porque eu não... Será Desculpa, que é eu o tô- medo? O Tô medo, perdendo a paciência sei lá, aqui. eu tô Eu pensando não em umas gosto de coisas ficar mais... aqui. Tá, eu vou contar um segredo então, pra ver se é isso, mas eu acho que não é isso. Eu às vezes uso a escova de dente do Kaiser. É isso? Nada, né? Beleza. Contei à toa, Beatriz. É uma tentativa. Pelo amor de Deus, senhor, dá uma dica que presta a gente. Você tá vendo que a gente tá perdido aqui. Eu só quero sair dessa sala. Mano, sabe o que eu acho? Eu não tô falando isso como Kaiser, tá? Eu acho que tá muito óbvio e a gente já tem tudo que a gente precisa, só que
É muito amplo, mano. Tá me dando agonia isso. Tá atacando minha ansiedade, velho. É, então, meu também. Meu tá atacando também. Tá foda. Que bom, é pra vocês ficarem ansiosos nessa parte mesmo. Ah, beleza. Ah, O que tem dentro da gente? Vamos pensar. Tem sangue, tem órgão, tem alma. Tem corpo, tem espírito, tem. A resposta não Consciência. é o elemento. É uma representação dele. Eu estou ensinando os elementos. Os elementos. Será que são 5 elementos básicos? A gente tá fugindo um Eu pouco? estou ensinando os elementos. Tá. eu sopro o livro, sim. Não? Caramba. Nada que eu penso dá certo. O que a gente pode pensar? Se a gente fosse pensar no óbvio, 5 elementos, temos o quê? Temos. O primeiro é terra, depois temos. Mas não deve ciclo. ser isso. Também não entendo. Tipo, a gente só tá tentando coisas. A aula é sobre os elementos do outro lado. Elementos do outro lado, tá. Jesus amado. A gente vai ficar preso aqui pra sempre, então. Eu vou. Mostra o que eu tenho pra mostrar. Será que são símbolos, alguma coisa assim de ritual? Eu tiro meu medalhão assim e mostro. Nada, né? Nada acontece. Cara, como não é sangue, maluco? Tá dentro de nós. Que agoniante, velho! A gente vai ficar aqui o resto da aventura pensando. Ai, só queria achar, velho. A Alice vai morrer pra nossa burrice, mano. Maluco, não é possível, velho. Eu vou vir aqui na sessão de história. Eu vou algum correndo e tipo começo de a Essa bater é na a porta. história dá que um- tá atrás de você. À sua frente, à esquerda tem esse aqui é de matemática, esse aqui é romance, esse aqui é ficção. Aqui embaixo é religião. Onde tá a história? Ah, é aqui? História é esse daí, isso. Os livros que estão no chão. São irrelevantes. Deixa eu sair! Começa a bater na porta. Ah! Tá, então a gente tem Joey! história, a gente tem religião, a gente tem Vocês estão numa romance. biblioteca. Vocês têm várias outras estantes sobre vários outros temas. Vocês têm filosofia, biologia, infantil, artes, geografia, culinária e autoajuda. Além de matemática, romance, história, ficção e religião. É sanidade? Talvez não seja. No que vocês são bons? Vocês são bons em alguma coisa que a gente possa mostrar? CS. Tem duas Isso não dá pra Beatriz, não mostrar. esquece disso. Pô, enquanto isso, deu tempo de eu Joey pegar a marreta. Que marreta. Ah, não, tá. Vocês estão se curando, eu presumo. O que vocês estão fazendo? Na verdade, não se passou muito tempo. Continuando aqui. Eles são aí faz uns 5 minutos só. Como não? Mano, tá me dando agonia porque a gente que tá aqui, ó, parece que somos os únicos que não sabem. Eu tô olhando a cara de todo mundo aqui, vocês estão. Mano, quanto mais tempo passa, Eu tô rindo do constrangimento, na verdade. Eu tô feliz de não estar aí dentro. Ai, tá Nossa, muito que bom, vergonha. velho. Eu devia ter ficado lá fora. Ah, ali você tá escutando o meme do funeral. Tá. Ah, O que todo mundo tem dentro. Ego. tá, se a gente for ficar... A gente tem que mostrar, a gente tem que demonstrar. É, Ficar tem que falando ser não vai alguma mudar coisa palpável, cara. Ou não. Alguém tem que. Eu olho pra cima, alguém tem que morrer pra gente te mostrar? Ele não responde. Ai,
Tudo que acontece com uma Beatriz acontece com a outra? Eu tô falando com eles, tá? No chat. No chat não, no jogo. No chat. Me mostra o que tá escondido dentro de vocês. E eu ensino o primeiro elemento. O que tá escondido Mano, dentro de todos vocês. Esse é o primeiro elemento, ainda faltam 4 ainda depois disso. Hein? Alô? Oi. Você não respondeu minha pergunta. O que acontece com você acontece com a outra também, ou é... Eu não Nada a sei. A gente pode tentar. Tenta alguma Vocês- coisa, só pra gente ver. Eu vou... Tá, a Beatriz 1 vai dar uma mordidona na mão dela. Forte o suficiente pra sangrar? Pra começar um sangramento. Você... Caralho, eu vou mordidão pedir pra você mesmo. tirar perder 1 de vida, então. Caramba, mas todo esse tempo não deu pra eu recuperar daquele soco ainda? Você não recupera a vida do nada. Tá, alterado aqui. Perdi 1 de vida. Ok. A outra não sente nada. Tá, qual parece que não. mordeu? A 1. Ok. Algo que tá dentro da gente. Eu não sei se isso vai valer de alguma coisa, mas talvez ele queira saber um pouco sobre nós. Não acho que seja isso. Eu mostrei o livro pra ele, ele falou que a gente tava no caminho certo. É alguma coisa palpável. Eu acho que não é nenhuma informação, ele não quer saber de nada, eu acho, da gente, algum segredo. Ele quer ver alguma coisa que tem aqui, que tenha do outro lado também, que tenha a ver com livros e que tenha na gente. Que tá escondido. Nossa história. A Beatriz 2 vai começar a tentar falar. Beatriz 2 vai falar. Bom, desde que eu era criança, eu sou uma órfã. Eu fui colocada recém-nascida nesse orfanato que a gente tá aqui agora. Toda a minha infância foi um período difícil. E eu vivi muito tempo ao lado do Dante. Descobri há pouco tempo o meu nome. Caralho! Eu pego um livro no chão, eu começo a rasgar as folhas, eu taco longe. Não é isso que você quer? Pega o livro! Me mostra o que tá escondido dentro de todos vocês. E eu ensino o primeiro elemento. O que tá escondido? Meu Deus do céu, velho. Jesus amado, velho. Kaiser, você tem algo que você sinta vontade de fazer, mas você sabe que é errado? Matar Beatriz esse cara 2 que tá perguntou falando isso. comigo. Só esse cara? Ou você sente um desejo iminente por algum tipo de justiça? Não? Não. Não acho que seja isso também. Então dá um palpite. Eu tô tentando. O que normalmente tem numa biblioteca que também tem na gente? A gente tem que mostrar, afinal de contas, igual um livro. Eu mostrei o livro. A gente tem que mostrar alguma coisa que Mas a também gente tem pode na demonstrar gente. qualquer coisa. A gente pode demonstrar medo, a gente pode demonstrar qualquer coisa pra ele. É muito aberta essa pergunta, moço. Fé. E é aqui. É tão agoniante saber que o fato é que a gente já tem todos os pontos pra resolver e nenhum de nós tá conseguindo é muito agoniante pra mim. Você não velho. acha que não tem alguma coisa a ver com uma das duas Bias? Eu Se a acho. gente- A Bion falou isso. Eu acho. Eu acho que a resposta pode estar nisso, na verdade. Mas a gente nem sabe como isso funciona. E se a gente descobrir qual Beatriz não é a falsa e a gente acabar machucando a verdadeira também? Não, eu sou a verdadeira. E a Beatriz 2 vai falar, não, eu também sou verdadeira. Eu também sei de tudo que você sabe. Tá vendo?
Eu não lembro nem quem que entrou pela porta. Fui eu. Beatriz 1 vai falar. Eu fui a primeira a entrar. As duas A entraram. resposta da amiga indecisa vai ser dada depois da aula. Vocês vão ver quando pela biblioteca. Maluco, eu vou dar um rolê, tá? Eu vou olhar todas as estantes. Ok. Não é possível que nenhuma me dá um Você passa pela highlight. pilha de livros escrito livro. Você passa, essa estante aqui é de culinária e autoajuda. Você vai dando um rolê pela biblioteca? É, mas eu quero ir olhando pra ver se tem alguma palavra que me dá um... Você passou pela palavra livro. Ai, mano, livro. Você vai andando, tem uma estante com livros de artes. A estante mais à frente aqui, ela tem livros infantis. Você vira à direita e a estante logo ali, do lado dessa infantil, tem livros de biologia, ciências. Tem um buraco aqui ou tá só vazio aqui, né? Isso é um buraco com falta de livros, mas é só Ah. esteticamente. A biblioteca inteira tem vários livros derrubados e tudo mais. Tem uma estante com livros de geografia, tem outra com livros de filosofia. Vamos olhar um livro de biologia? Tentar dar um encontrar nos... Não, nada a ver. O que tem em livros e tem na gente também é conhecimento. A inteligência Mostra o que é... tá escondido dentro de cada um de vocês, de todos vocês. Maluco, se ele falar isso mais uma vez, eu acho que eu vou surtar, velho. Eu também vou, como se toda vez que ele falasse, eu ajudasse um pouquinho. Vocês têm algum trauma? Eu boto a mão na cara, assim, na cicatriz. O que foi isso? Foi um incidente. E o que é um incidente? Aconteceu algumas coisas esse dia, eu não gosto tanto de lembrar. Você tem algum trauma? Tenho, mas não é nada que seja significante. Talvez... tenha a ver com alguma coisa maior. Ave Maria, eu não sei o que fazer. Eu vou vir aqui também, nessa parte aqui. Será Orfeu, que o Joe e o Dante não conseguem arrombar a porta? Alguém tem Uno? Você achou a marreta aí, Joe? Quando você perguntou, Kaiser, sobre alguém ter que morrer, ele ficou em silêncio. Não é como se ele estivesse falando muito também, né? tem a Mestre, o alma, Joey né? continua chupando. Chupando? Opa! Beleza, então continuando a vida. Calma lá, mano. Bloqueia aí a hashtag de fanart por um dia, por favor. Chutando a porta! A porta é bem resistente, assim, você não vai conseguir. Tem alguma coisa estranha. Eu não vou acontecendo. conseguir abrir essa porta? Tem algo paranormal. Eu vou dar mais um teste de força aí. Tá. O lobo deu uma faca e o Foi queijo. bom. Que ritual é esse aí, mano? 14, bom. Você continua chutando, mas ela tá. Ela é bem resistente, mas você... a porta dá uma rachadinha. O mestre vai ter que apelar pros universitários aí, mano. Será que ela quer... A voz quer que a gente mate a outra Bia que entrou? Eu acho que se a gente tiver que fazer isso, vai ser depois. Ele falou que a resposta da amiga indecisa vai vir depois. Depois do que, né? Depois da gente descobrir o livro. Eu pego mais um livro e mostro de novo o livro. Aqui, senhor. Me mostre o que está escondido dentro de todos vocês. Me mostre. O que está escondido dentro de vocês?
Você tá no caminho certo, aluno. Kaiser, se você passar o sangue no livro, dá alguma coisa? Acho que não, né? Ainda tentei não, já, ainda de não qualquer tô. forma. É. Onde que tem livro de biologia? Eu vou caçar o livro de biologia e abrir, não tô nem aí, velho. Tô Pode desesperado. crer, bosta! Vamos pegar um de biologia. Você... Deve ter um coração, mano. Esse não é... Essa estante é de história. Qual que é de biologia? Vou lá. Ah, caça aí. Essa aqui? Mestrezinho. Essa é... Qual que você tá apontando, desculpa? Aqui, ó. Essa é de filosofia. Essa é de geografia. Essa aqui. Essa daqui da é a esquerda primeira? infantil, da direita é biologia. Essa aqui, onde eu tô? Não, onde o Arthur tá. Onde você tá Tá, é já vou ficção. caçar aqui. Então vai. Qualquer uma de biologia. Você puxa um livro de Se biologia. não for isso, eu desisto. Se não for isso, eu desisto. Um livro usado em escolas, da 6ª série, uma apostila de biologia. Tá, eu abro e procuro alguma parte que mostra órgãos, assim, no corpo, sei lá. Ok. Você chega na parte de anatomia humana. É isso? O Eu mostro. O que você mostra? O que tem na página que você tá mostrando? Pense no livro de biologia. O que você quer mostrar? Eu queria mostrar o corpo humano, tipo, uma imagem assim, do corpo, assim, sabe? Tipo, estática, só que sem a... Tipo, cortado, mostrando os órgãos, sabe? Ou não? Tipo a estrutura muscular. Não, só que sem... Não, os órgãos mesmo. Os tipo, órgãos? Não o músculo. É. Só os órgãos, ele ri. Tá, A então estrutura, eu vou tanta passando- estrutura muscular, Arthur. Eu vou passando as Você páginas. passa mostrando. pela estrutura muscular. Eu vou pedir um teste de sanidade. Ai, meu senhor, não tô nem acreditando. Eu falei que era tão fácil. Nós tá aqui, é segredo, é segredo. E Fracassei, a mesmo. gente, vamos Você pegar o livro de biologia? tem um Não, flash. Não. Da criatura que deixou essa cicatriz na sua cara. Quando você olha. É difícil se conter. Eu deixo o livro cair e vou pra trás. A Beatriz 2 corre e pega o livro. E folheia até chegar na página que o Arthur tava. Ok? Eu tô longe, né? Eu não vi isso daí que rolou com o Arthur. Você pode ver, você pode ver. Você tá procurando junto. E eu vou falar, Arthur? o que era? Pro Arthur. Aonde você tava? Arthur? Eu começo a chorar. que Arthur, foi? por favor. Ele chegou perto. O que foi? Você viu alguma coisa? O que aconteceu? Desculpa, gente. Eu só lembrei. Você viu? Fala o que você viu. Tem uma página de músculo aí. Pode abrir essa. Foi só coisa minha, desculpa. Abri na página de músculo e levantei pra cima. Tá rindo do quê? Puta, eu tô tendo umas ideias loucas. A Beatriz 2 tá falando isso. Eu acho que essa voz quer ver as coisas acontecendo na prática. Quer ver o dizer que tem com por isso? dentro. Na prática. Ela quer ver as coisas acontecerem. Você tá dizendo que é pra gente tirar a pele de alguém aqui? Eu acho. E na verdade, tem duas Beatrizes. E a Beatriz 1 vai falar: sim, mas as duas têm consciência, então isso é um problema. Isso é E a outra tudo vai que falar, se esconde mas- dentro de vocês? Eu pego o livro de biologia. Maluco, eu quero abrir no índice pra ver os capítulos. Aham. Quais capítulos Na tem? anatomia humana, Não, no você- livro inteiro. tá bom, você tem... Vamos lá, eu posso puxar aqui um livro Não, da na parte de humanos, Índice vai, não quero. de Eu não livro quero ver de dinossauro, eu não quero ver de dinossauro, nem biologia. bicho. Não, mano. Vamos lá. Tem muitos capítulos aqui. A gente tem genética, estrutura humana, de órgãos, muscular, estrutura óssea, sistema digestivo. Eu vou abrir na estrutura Ok. óssea, vai, meu. Muito louco.
Vou abrir na estrutura óssea. Vou mostrar. Quando você abre o livro com um esqueleto aparecendo na página, Você tá brincando. você vê saindo do meio do crânio dele um risco preto. E ele começa a girar, formando um espiral preto por toda a página. Muito bem. O primeiro elemento, o elemento da morte. Agora, para a segunda aula. Se você me ignorar por muito tempo, Tava pensando em matar os amigos. Era provavelmente só... vai perder completamente o controle. Eu vou nos livros de autoajuda. Ok, o que você tá buscando? É aqui, né? Isso, você chega nos livros de autoajuda e culinária. Gente, beleza. A gente já sabe que as respostas estão nos livros. É só a gente descobrir o que ele tá querendo. Você pode repetir o que você tá querendo? Se a gente ignorar por muito tempo, a gente pode perder o controle. Eu vou pegar o livro de autoajuda, eu vou procurar alguma coisa que fale sobre entes queridos ou... sei lá, mano. Não sei o que normalmente tem no livro de autoajuda. Sobre... Você- sentimentos. As vontades, desejos? Dá um teste de usar bibliotecas aí, Kaiser. Eu tenho um disso aí, eu acho. Não tirei normal. Você encontra coisas sobre como lidar com depressão, coisas que você encontraria em livros de autoajuda, mas nada acontece. Tá. Vamos tentar, ainda no livro de anatomia, procurar um pouco sobre o cérebro humano e razão. Você não encontra muita coisa disso no livro de biologia. Sim, eu imagino. Eu vou no Mas- livro de culinária. Culinária é aqui, né? No mesmo instante de autoajuda. É aqui, né? Tá, eu vou folhear os livros de culinária. Você abre um livro de culinária, tem algumas imagens de refeições. Qual a sua comida preferida, Arthur? Lasanha. Você abre na página de lasanha e de repente uma palma completamente manchada de sangue aparece. E a página se transborda com sangue. Muito Gente! bem. O segundo elemento: sangue, carne. O conhecimento pode ser perigoso. Aprender tudo sobre um assunto pode não ter volta. Talvez o mais seguro seja aprender um pouco sobre todos os assuntos. Opa, mexendo errado. Eu vou na filosofia. Onde que é a filosofia? É aí mesmo. Aqui. Vou pegar algum livro de filosofia aí que fala sobre o objetivo da vida, sei lá, mano, algumas paradas assim, mano. Todos. Então eu vou pegar qualquer um e vou abrir assim. Nada acontece. Ele só ri. Ótimo. Tem alguma enciclopédia por aí? Eu vou no infantil. Dá um encontrar pra mim, Arthur. Cliquei. Desastre. Você começa a buscar, mas você não encontra nenhuma enciclopédia. Eu vou no infantil.
Ao menos não à vista de onde você tá. Você vai no livro infantil, ok? Tem vários livros infantis, fofinhos, de histórias infantis. Eu pego um que ensina... Não tá de inteligência, Arthur. Desculpa. Eu pego um que ensina o máximo de coisas num geral, assim, tipo, sobre nome de comida, tem desenho de comida, brincadeira, tem mais informação num geral. São todas mais histórias infantis, tipo, sei lá, os livros da Galinha Pintadinha, a Galinha Boladinha. Eu pego a galinha boladinha, vai. Nada acontece. Sucesso normal. Você lembra que um dos livros na mesa, logo no começo, era uma enciclopédia, Arthur? Tá. Eu acho que tem uma enciclopédia ali, Kaiser. A Beatrice 2, que tá perto daquilo, pode... Beatrice 1, pode pegar. Você Eu pega acho que tá por aí. o livro grande, grosso na mão, você abre ele, um dos volumes de enciclopédia, e quando você tenta ler, você percebe que todas as letras começam a se embaralhar. E o que estava escrito em português e com letras normais começa a se transformar em símbolos irreconhecíveis que você não consegue ler. Mas são símbolos parecidos com os que você viu no outro lado do papel, por exemplo. Eu não entendo nada Muito do que tá bem. aqui, mas isso parece ocultista. É tudo aqui, né, parece. Os símbolos na enciclopédia. Já foi. Deixa eu fazer o último. Você acertou? Pode fazer. Como tantos livros podem ter o mesmo peso? Mas não tem o mesmo peso. Tem algum setor de química, mano? Eu lembro de ter visto. Não. Tá, alguns livros de química estão ali juntos com os de biologia. Mas... Tá, vai, vou pegar um de química. Vou abrir... a tabela periódica. Me mostre como tantos livros podem ter o mesmo peso. Sessão de física, onde é que é? Física. Não tem física sessão é de bom. física. Livro de física junto com os de biologia? Tem uma sessão de matemática. Matemática, pode crer. Vamos na matemática. Tô indo na matemática. De caré aqui? Ok, você chega na sessão de matemática. Eu pego um livro que tem fórmula de gravidade aí, mano. Tem algum livro? Tem aqui. Tem um livro de física básica que fala sobre gravidade. Então vai, vou pegar. Você pega ele, abre, ele ri. Maluco. Esse livro pesa como os outros? Como tantos livros podem ter o mesmo peso? Quer tentar agrupar os livros que a gente tinha... Eu só vou corrigir uma coisa aqui, como você tinha me interrompido quando eu tava falando. Quando os livros estavam mudando, ele só parabenizou e falou que o elemento era o conhecimento. Eu acabei pulando essa parte sem querer. O elemento anterior era o elemento de conhecimento. Vamos tentar religião, espíritos, crença. Corpo, alma. Talvez tenha alguma conexão. É melhor tentar. Aí a Beatrice 1 vai lá pegar os livros de religião. Vocês pegam os livros de religião. Toda vez que você pega um livro, ele ri. Como tantos livros podem ter o mesmo peso? Mesmo peso. E se a gente juntar os livros que a gente já pegou? Eu tinha dito isso, a gente pode tentar. Eu vou na biologia, eu pego o livro de anatomia humana. Ok, você Peguei. vai pegando todos os livros que você já mostrou até agora. Você pega todos eles e ele... Toda vez que você pega qualquer livro, ele ri. A Beatrice vai tentar pegar a Bíblia que ela tava carregando. Beatrice 2. Eu não acho que Agora eu acho que a resposta não tá nos livros.
Pelo menos é o que ele tá dando a entender com essa risadinha feia toda vez que a gente pega um livro. Quando é livro, tipo. Pode ser isso. Quando é livro, tipo, na Bíblia, são separados por livros, não são? Os capítulos. Sei Ou lá. não? Não sei. Não é? Eu tenho alguma Bíblia aqui na área de religião, né? A área de Eu religião era tenho, onde eu mesmo? tenho. Eu já Então, tentei pegar. E aí eu entrego ela pro Arthur. não é isso não. Mano, tem que ter um Kindle aqui em algum lugar, velho. Vários livros, e o mesmo peso. Pode ser um peso da matéria ou pode ser um peso de conhecimento, né? Tem algumas opções. Mas nada leva a nenhuma resposta. Eu vou nos romance. Você chega na frente da estante de romances. Na real, vou embora. Eu vou lá na infantil. Ok. Eu não acho que é nos livros que tá a resposta, mas eu vou pegar um que tem Você pega vários o livro. contos. Ótimo, não é livro a resposta. Se a gente arrancasse tudo de todas as prateleiras. Será que... Mostra seu celular pra ele. O celular pode ler livro, né, também. Sim, mas eu não tenho nada aqui, tá? Eu pego meu celular, eu desbloqueio. Quando você pega o seu celular, você percebe que tem algo estranho. Tinha um livro já aberto nele. E muda pra outro. Várias páginas vão mudando. Elas vão mudando com rapidez. E de repente a tela é preenchida por um monte de glitch. E pum! Um símbolo aparece na tela. Um símbolo que você reconhece, Kaiser. Um símbolo que você já viu antes. Os glitches saem. Energia. O quarto elemento. Sangue. Morte. Conhecimento. Energia. Parabéns, meus alunos. Vocês quase passaram na minha prova. Falta só um elemento. O mais importante. Mas esse... eu dou a resposta pra vocês. E Beatrice, você ouve algo acontecendo atrás de você e você sente um vento no seu cabelo e algo frio no seu pescoço. E de repente vocês veem aparecendo atrás dela um homem com um monte de papéis colados em todo o seu corpo. Um papel colado na sua testa. Um sorriso grande no rosto, cheio de tatuagens escritas. E ele tá com uma faca na garganta da Beatrice. Quanto de vida você tem, Beatrice? Atualmente 6. Você pode tentar se esquivar ou contra-atacar. Vou esquivar. Pera aí. Pode rolar? Eu rolo o quê? 13? Esquivar. Por favor. Fracassei. Quanto de vida você tem no total? 12. Você não tá com lesão grave não, né? Não? Você tem 12 de vida? Isso tá... Isso. Você toma 7 de dano. Ele corta a sua garganta. E eu preciso que você faça um teste de constituição. Fracassei. Ele sussurra: o medo. Vocês veem o sangue da Beatriz espirrando e manchando todos os livros do lado de vocês.
E Beatriz, a última coisa que você vê é o olhar desesperado dos seus amigos. O que a Beatriz tá pensando? A última coisa que passou pela cabeça dela. Nesse susto. Antes de morrer. Qual é o último pensamento, a última frase que passou pela cabeça dela? Façam o que precisam ser feito. E o corpo dela desintegra em uma espécie de carne vermelha. E a Beatriz real fica viva. Foi um prazer participar dessa aula, meus alunos. Quem é você? Eu posso deixar o meu cartão de visita aqui. Ele vira até a estante, cola 2 papéis, um preto e um branco, e some de forma parecida, mas com faíscas amarelas, da frente de vocês. Até a próxima. Tá, o que tá Beleza, o escrito que foi nesse isso? papel? Beatriz, você tá bem? Tô. Eu não tenho a menor ideia do que foi isso. E eu. E a eu porta acho que finalmente a se outra abre com o Beatriz Joey era chutando ela com consciente. tudo. Ei, pessoal, Joey? vocês estão bem? Não muito. A porta fechou do nada. É, aconteceu um negócio muito estranho aqui. Tipo o que quê? tava acontecendo? Tipo, a gente encontrou um papel. Quando eu virei, apareceu outra de mim. Então eram 2 Beatrices juntas e as 2 tinham consciência. E aí a gente ouviu uma voz muito estranha que tentou dar uma aula pra gente sobre o outro lado, talvez. E, por fim, essa voz se materializou em uma pessoa cheia de palavras e cortou a garganta de uma das Beatrices. Que eu não sei o que aconteceu, mas ela se desmaterializou naquele momento. Assim como ele, alguns momentos depois. Vocês veem mas... atrás de vocês, tem tipo uma poça vermelha meio carnosa, similar ao que acontece quando vocês matam um zumbi de sangue. Mas você está bem? Você tá... Estou normal? Não se assustem, Parece que sim. eu só vou colocar a poça aqui. Aparece um zumbi Eu de tô... sangue Me gigante. mata, Arthur. Eu vim olhar os papéis aqui, ô mestre. É, Tem 2 ele colocou. papéis, Pegar os um papéis preto e um então, branco. Então a Vocês voz estão bem, né? cortou a garganta de uma Beatriz. Foi. É. Mas era Eu olho falso, pro Dante eu acho. assim, muito confuso. Olha, foi tudo muito estranho. Vocês não estavam ouvindo, eu tava gritando aqui de dentro pedindo ajuda. Eu não vi nada. É, a gente tentou Não. de tudo. Eu tava cuidando do machucado do Joey. Eu tava tentando falar com vocês. Morfeu, mas assim que você volta, ele voa pro seu ombro e fica tranquilo. Arthur, você Beleza. tem 2 papéis que você tá olhando que ele deixou grudado. Um deles parece ter alguma coisa grudada. Os 2 estão grudados de forma similar àquele que tava grudado na estante. Os papéis são esse e esse. Ok, pessoal, depois a gente conversa melhor sobre isso. Vocês acharam e- a chave? Ele colocou esses papéis aqui na parede, ó. Tá. Você Ok. sabe Só tem alguma isso? coisa, Você já olhou do Dante? outro lado? Ah, eu tô com Você medo de pegou? olhar de novo e acontecer a mesma eu coisa. também, É, eu também peguei. não olharia Então do você outro pegou eles na lado. mão, tá, mas você não olhou do outro lado, ok? Não. Guarda eles, bom, Arthur. Você Eu posso percebe ver eles, Arthur? que pesado no papel Anthony tem alguma coisa grudada do outro lado. Tá. Eu posso guardar eles, mestre, ou não? Você pode guardar, mas tem uma coisa grudada no outro lado, uma coisa pesadinha. Tá, eu vou virar. Você vira e tem uma chave grudada em cima desse símbolo. E você sente algo estranho. Você sente um sentimento bizarro e indescritível dentro da sua cabeça. Você não sabe dizer o que aconteceu. Mas Tá. algo aconteceu com você. Tá, eu pego a chave e... Aqui, pessoal, Uma a chave grandinha, uma chave de metal enferrujada. Eu posso ver esses papéis, Arthur? Claro, aqui. Eu quero pegar os 2 papéis na mão. Olhar assim, virar os 2. Você vira? Pode virar o outro. Ah.
Você Eu conhece viro. algum Anthony, Dante? Não me vem à mente nenhum tipo de Anthony. Não? Como que eu viro mesmo? Pode dar uma No- inteligência aí. No que você me mandou mais cedo, lá, muito tempo atrás, não tinha nenhum, não. Dá uma olhada lá. Então assumi que eu não Eu conhecia. queria dar também. Não tem não, pior que não Pode tem dar uma não. olhada, pode dar uma Eu olhada. anotei todos aqui. Certeza? Vê de novo. Certeza absoluta. Vou rolar uma inteligência aqui, vai que, né? Eu quero rolar um Enquanto eu também. abro. Nossa, eu falei, agora deixa eu olhar no papel, vai que, né? Pera aí. Fracassei também, Você definitivamente não lembra dele, Beatriz. pra variar. Tá. Vou ver aqui agora. Tá, pera aí. Aqui. Tô abrindo aqui de novo. Pior que eu anotei tudo, cara, num bloco de notas e não tava lá. Deixa eu ver aqui de novo se eu copiei errado. Não tem não. Certeza? Absoluta. Eu tenho certeza que eu escrevi só. Não, tem. Ok. Eu sou uma mula. Você bota fé que eu pulei ele, apenas ele? Sério? Tipo, Não, é menos mal. Eu anotei eu botei, tipo, entre os dois. Tava entre dois que eu anotei, eu pulei ele. Ok. Nossa, não, eu lembro de um tal de Anthony, sim. Ele era daqui do orfanato também? Sim, ele era o brincalhão de todo mundo. Era uma pessoa que brincava com todo mundo. Dante. Você conhece algum Bruno? Conheço também. Você sabe como ele tá agora? Não, eu perdi contato com todos os orfanatos depois do incêndio. Só mantinha contato com 2 pessoas. Entendi. Mudou alguma coisa quando eu virei o papel? Você não mestre? sentiu nada. Esse preto dá uma exposição paranormal, Dante. Show de bola. Nossa, extremo. Perfeito. Você sabe dizer. Esse outro papel, ele não parece ter mais nada, não parece mais ter nenhum elemento nele. Se tivesse alguma coisa em algum momento com esse ritual, ele já foi usado. Mas o papel de baixo foi um presente. O branco? O preto, o branco já foi usado. O preto, ele tá carregado e assombrado. Você pode usar isso para transcender e aprender um ritual. Tudo bem. Tá, eu vou... Tá, não aconteceu nada, gente. Eu guardo os 2 papéis. Eu ia guardar, mas pode Não, guardar não, se quiser. Não. É melhor ficar com ele, não, né? Vai ficar comigo. Tá. Eu entrego pros Tudo bem, Kaiser. pode ficar. Você vai me desculpar, Dante, mas tinha um motivo pra você estar naquela cela e eu não quero saber o porquê. A única coisa que eu sei é que eu não posso confiar em você totalmente. Então, deixa esses papéis comigo. Sem problema. A gente agora já tem a chave. Eu acho que é pro que a gente quer, né? Então vamos? Vamos ver se ela Calma aí, cabe vou no anotar aqui. cadeado do elevador. Tá, eu vou lá pro elevador. Vocês seguem então, saem da biblioteca, que agora tá com quase nada de névoa. Na real, a névoa se dissipou junto com o desaparecimento do Anthony. Tô perdido. Alô? Você tá aqui. Ah, tá. Você é o cara aí. Vocês chegam então no painel de elevador com o cadeado. Tá, eu tento colocar a chave no cadeado. Ela encaixa, o cadeado abre. Deu. Tá. Segundo andar. Só tem Já 2 vou lembrando. andares para esse elevador. O térreo que a gente tá e o outro, né? A porta abre, a porta abre, a porta abre, a porta abre. A porta... Ela vai abrir. Faz um teste aí pra... Tá emperrada? Tá. Faz força, Arthur. Eu tô fazendo. Puxa com mais forte. A porta abre! Aí, ó. Ô, Arthur. Caramba, mano. Tava antiga, dura, né? Porta velha, Deu tempo de curar o D3 do Joey, mestre? Esse tempo? Deu, né? Pelo amor de Deus. Nossa, Ele tá podem full parar de ice. zoar a Dá um nossa- D3 aí pra mim, por favor. Vocês podem parar de zoar a nossa lerdeza? Você por favor? Eu curou não tenho- 3. Faz pra mim, mestre. Ele já fez. eu já. fiz aqui. O Dante fez Eu curei 3. 3 de vida. Ô, louco, maluco, nice. Tá louco. Novo em folha. Vocês entram no elevador bem antigo. Cabem todos vocês. Elevador grande até. Vocês apertam o segundo andar. A porta fecha.
E é Yes. aí... E é aqui que vocês vão ir pro segundo andar que eu vou puxar agora. Vamos nessa. Ainda bem. Ele gosta de fazer charme, esse Faz merda. isso comigo, cara. O cara Eu vou faz puxar pegadinha, vocês. mano. É um brincalhão, velho. Não um fanfarrão, né, mano? Pra cá. Pera aí. Faz força, deve estar emperrado. Tá lá em cima. Lavador velho. Vocês estão lá em cima. Nossa, é mesmo. Eu não tô vendo. Opa, Vocês estão lá em cima. Dá zoom só out. subir, é só subir. Ah, tá lá em cima. Tá bom. Vocês foram lá pro segundo andar. O elevador treme. Vocês chacoalham bastante como um elevador antigo. E finalmente vocês se encontram no segundo andar do orfanato. A porta abre. Ah, velho, faz. Aí. A porta abre. E vocês podem sair. Eu vou pegar minha arma na mão, porque eu não sou trouxa. Também pegando a arma na mão. Você vê uma E aí? porta fechada à esquerda de vocês, alguns sofás velhos, arrebentados, e à direita, um longo corredor. Caramba, o Dante cresceu, né? Nossa, tô gigantesco agora, verdade. Você tá? Aqui está normal. Aqui ele tá Ele tá gigante. grande. Nossa, ele tá enorme. Aí, aí, Pronto, aí, agora certo. melhorou. Agora Agora ele ele tá virou mini. Nossa. É. Agora tô baixinho. Pronto, É. agora tá safe. Não, tava muito grande. Bora. Dá pra A gente sentir. vai andando por esse corredor aqui, né? O que a gente pode esperar aqui em cima, Dante e Beatriz? O que Rolagem de tinha aqui? inteligência? Rolagem Olha, de inteligência, inteligência. por favor. Nossa, ainda bem que eu botei ponto nisso. Fracasso. Pior é que eu tenho Fracasso. ponto nisso também, fracasso. Vocês lembram que para esse lado era onde o lado da Steph do orfanato ficava e vocês mal vinham pra cá quando eram crianças. Eu não lembro Tá. de muita coisa aqui, não. Eu também não, é onde ficava mais o pessoal interno. Vamos seguindo com cautela, então. Lembra que o perigo ainda não terminou. Vocês seguem em frente e logo à frente, mais à direita, tem duas portas. Essas duas aí. E o corredor mais à frente vira à esquerda. Nossa, você consegue enxergar Eu coloco o ouvidinho na porta. direito. Ok. Escutar? Tá? Vai, ouvidinho. Mano, eu Você bota o ouvido na porta pra tentar escutar alguma coisa. A porta é bem firme. E ela tem uma grande fechadura dourada. Você não escuta nada. olho pro pessoal, assim, eu olho pro Joey lá atrás. Esperando pra ver se ele aprova eu abrir a porta. Você ouviu alguma coisa? Não. Vamos olhar os outros lugares, a gente já fez barulho suficiente. Dá uma escutada. Eu vou dar uma escutada pra todo mundo aqui, na verdade. Pra ficar mais rápido. Me dá um segundo. Deixa eu tirar o modo combate também. Vamos lá. Ok, todos foram relativamente bem. Menos o Arthur que tirou 1 e o Joey tirou 6. O Dan tirou 2. Vamos lá, então. Kaiser e Beatriz, na verdade, só. O resto foi tipo: a Erin tirou 19, o Fernando tirou 20. Tá, ó. Nice. Kaiser e Beatriz, vocês Eles escutam escutaram lá, vozes Eles escutam de lá, eles. O que eu escutaram escutei? da base. Vocês ouvem vozes ecoando mais à frente do corredor. Tá. Tem gente mais pra frente. É, eu tô ouvindo também. Tem gente lá na frente do corredor. Cuidado, Kaiser. Vocês querem continuar o corredor então e depois a gente volta aqui? Sim. Senhorita Alice pode estar lá. Ok. Essa porta aqui é igual à anterior? Não, ela é diferente, ela é de madeira, normal. Tá, eu não escuto nada Ó, passando por ela, Rolou né? algo aqui. Tentei colocar minha arma, eu esqueci qual é o botão. Tá certo, Pô, não, foi só voando. 3. Foi. Obrigada. Tô indo, Acho que tá bugado. tô indo. Na esquina, vou botar a cabeça antes de me enfiar aqui. Você vai se aproximando e você vê o que parecem ser barras de uma cela vazia. E você vê um corredor de várias celas indo até o final. Tinha uma prisão no orfanato de vocês? Não. Não que eu lembre. Ok, então olho pro Joey.
Pode ser que. Quer O vir Joey na tá frente? nitidamente ansioso, assim. Quer vir na frente? Pode seguir, Kaiser. Por favor. Tá bom. Então eu vou. Você segue, Olhar. essa primeira cela tá vazia. Mas logo, a próxima cela, à esquerda, você já vê silhuetas de pessoas presas. Elas parecem estar bem feridas e abatidas, cheias de tatuagens. Uma tem venda nos olhos e outra tá sem uma perna, segurando. Elas estão acordando assim. Quem O Joey tá... Quem tá aí? Quem tá aí? O cara de venda diz. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem sou eu? A moça Vocês sabem como chegaram aqui? com a bengala sem uma perna, ela vem mancando. Vocês são da polícia? Sim. E Graças você. a Deus. Graças a Deus. Eu não lembro quem eu sou. Eu não lembro. A gente vai ajudar vocês, ok? Vai ficar tudo bem. A gente tá só tentando terminar de ver se não tem mais ninguém aqui no local. E a gente volta pra resgatar vocês. Me tira daqui. Aguentem firme aí, a gente volta. O Joey vai procurar nessas células daqui da direita. Você vê um homem, ele tá com o rosto enfaixado, o olho dele tá completamente branco. Você só ouve. Ele bate a cabeça na porta. Continuo seguindo aqui. Você segue Essa em cela tá frente. vazia? E O Arthur, que esses caras fizeram? finalmente, indo pra última cela ao lado, vocês veem um rosto familiar. E agora, Gabi, eu vou pedir pra você descrever a Liz pra mim. Oi, gente. Oi. A Liz, ela tá com os cabelos bem mais compridos do que vocês estavam acostumados a ver. Agora os cabelos dela são acinzentados. Ela veste um sobretudo marrom enorme, que cobre uma camisa de botão bege e uma calça preta. E ela usa um sapatênis de couro, velho. E apesar do rosto dela todo marcado, dá pra perceber as linhas de expressão enormes e um olhar bem fundo, como se não tivesse mais nada no mundo que ela já não tivesse visto. O Arthur já tá chorando já. Tipo, ele já vê ela e já começa a chorar instantaneamente. Você O quer fazer Joey as honras, larga Gabi? todo... Eu coloco a mão assim no rosto, porque eu não tô acostumada a ver luz assim. Joey? E é aqui O Joey larga todo... que a gente vai terminar esse Deixa o episódio. Joey reagir! É aqui que a gente Vai vai terminar começar esse a episódio. próxima sessão fazendo atuação sim, pô. Vai! Vai todo E a mundo gente passar por continua isso. no próximo sábado, às 18 horas. Bem-vinda de volta, Gabi. Obrigada! Aleluia, hein, mano. Desculpa a demora, Gabi. Desculpa a demora, mano. Não, Foi duro. a Gabi, na hora que a gente tava lá embaixo, ela devia estar assim, ó. Não, no grupo do RPG, o Lô mandou 5 prints da cara da Gabi só morta, assim, tipo. Mas tinha momentos que eu tava assim, gente tava tinha rindo momentos muito. que eu tava assim. Ah, você fica estudando em off aí, fica brava com a gente. Mas foi Ela tem um bom plano. conhecimento do pentagrama ocultista, né? Nenhum dos nós três Não precisava tinha ter conhecimento, nada. ele tava fornecendo conhecimento pra Ele tava vocês. ensinando. Ele tava Tava ensinando o que era o tentando. negócio. Tudo errado. Quando ele falou, tipo, se vocês achassem o esqueleto, ele ia falar da morte. Mas o que tá dentro de você é um esqueleto ou órgão. Vocês demoraram muito pra chegar. Mas deu certo, foi divertido. Muito obrigado mais uma vez por mais uma sessão incrível. E sábado que vem às 18 horas, a Desconjuração continua. Agora com a véia. Aê! Finalmente. Obrigado, Uma amigo. das Muito obrigado mais uma vez por uma sessão Maia incrível. amada. E Obrigado, até Thiago. sábado que vem, 18 horas. Beijo, beijo, beijo. Beijos. Tchau, Murilinho!